Papai Noel com o gênio da lâmpada e eu te desse um pedido, o que você me pediria para resolver qualquer problema com as pessoas? Toda vez que eu assumi um RH, eu zerei o processo trabalhista. Não, tem uma coisa antes disso. Se ele não tem paciência, ele não pode ser padre. Nossa, tipo de podcast na cabeça vai long service. Boa tarde, pessoal. Mais uma quinta-feira, Experiências Contam está no ar. Hoje a gente vai ter uma convidada super especial. Então, por aqui, Daiane Andrade. Olá, pessoal! Mais uma quinta-feira com vocês, que alegria! E vocês vão ver que hoje o nosso episódio tá com uma alegria mais acentuada. Porque quem senta no nosso divã hoje é a própria energia. Depois, no final, vocês me comentam aqui se eu tenho ou não tenho razão. Ela é mãe do Rafa, mãe do Guilherme, tem uma filha agregada, que é a Norinha. Vocês também não vão entender o rostinho dela para ela já ser sogra. Mas ela tem a Camila como nora. Ela é a menina do RH que viralizou nas redes sociais. Vocês vão reconhecer logo que a câmera chegar nela. Ela é especialista em conversas difíceis, fez sua carreira na área de RH, é uma empreendedora social. E ela é mentora de executivos. Eu tô falando nada mais e nada menos de Ana Tomazelli. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque somos internacionais. É assim que a gente se cumprimenta lá. É energia, tudo bem, gente? É energia que vocês querem? Energia vocês terão? É energia que vocês vão ter. Se vão dar conta, não sei. Me conta. Mas aí a culpa não, né? Aí não, vocês que lutem. Vocês que lutem. E aí, gente, Ana, obrigada por esse convite. Eu tô tão feliz. Obrigada, gente, Achei de receber. Obrigada, gente, por você ter vindo até aqui, mesmo com a agenda tão tumultuada aí, nessas últimas viralizações. Sim. Né? E a gente conseguiu uma agenda. Obrigada mesmo por estar aqui. Obrigada pela tua energia. Gente, a gente ficou com 10, 15 minutos de bastidores. E, caraca, que história! Na verdade, foram 50 minutos, tá? Ela é porque o diretor corta, né? O diretor corta as conversas efetivas, né? Tipo, que a gente quer saber. É porque eu sou virginiana, cheguei cedo, né? Caraca, mas que pegou até o história! almoço, gente. Eu tava tensa pra fazer a abertura aqui. Depois vocês fazem um check lá no LinkedIn. Eu tenho certeza que ela vai ter o prazer de conectar com vocês. Depois ela vai falar das redes sociais. Importante dizer, né? Somadas as redes sociais, ela tem mais de 60 mil seguidores. Ela vai falar aí das viralizações. Mas eu tava tensa de fazer a abertura da Ana, porque é scroll naquele LinkedIn. E nem tem tudo lá. Uau, né? Viu? E é exatamente nisso que a gente quer começar, Ana. Então, já que não tem tudo lá, conta pra nós. Conta pra nós. Conta pra nós. Como que a Ana se desenvolveu? Como que você entendeu que a sua conexão é pessoas? E aí, como é que você chegou nesse momento de, não, eu gosto de pessoas, mas eu também entendo... Eu sou boa pra ter conversas difíceis. Como é que foi a tua desenvoltura de carreira e como você chegou até aqui? Então, é que eu não cheguei à conclusão de que eu gosto de pessoas, né? Eu tenho uma frase que eu falo que eu não gosto de pessoas, que eu não faço gestão de pessoas, que eu faço digestão de pessoas, né? Eu falo, gente, parece que eu gosto de gente, mas eu não gosto de gente porque eu não sou muito sociável, mas eu quero explicar isso. É importante entender, assim, que quando a gente vai trabalhar com RH do jeito que a maioria das pessoas conhece o nome, né? Quando a gente vai trabalhar com RH, quando a gente vai trabalhar em consultório, com terapia, eu sou psicanalista também, enfim, tudo que vai ter relação com o cuidado com as pessoas, tem gente que diz assim, eu quero fazer isso porque eu gosto de gente, porque eu quero ajudar, porque isso, porque aquilo. Isso é um pouco perigoso porque leva a gente para umas vinculações de afeto que às vezes jogam a gente meio no fundo do poço e às vezes faz a gente se frustrar muito com o outro, porque a expectativa da reciprocidade fica muito grande. A minha relação com as pessoas é uma relação extremamente afetuosa, mas majoritariamente e primariamente ela é uma relação de serviço, né? Então, eu entendi em algum momento da minha vida, muito cedo, que eu tinha, como eu chamo, um serviço pro alto, né? Então, eu presto um serviço pro alto, por isso que eu não chamo muito de propósito. Eu tenho um pouco de... digamos assim, de ranço, de dificuldade com o que fizeram com a palavra propósito e outras, tipo gratidão, etc. Ficou muito... Desalinha meu chakra. Não dá. Luiz. Não dá, exatamente. Então, assim, eu gosto de chamar de serviço, porque pra mim o serviço tem esse vetor que Servir?
primeiro pra mim, eu preciso me preparar e tá pronta pra poder servir esse outro. Mas a dor do outro não é minha, o problema do outro não é meu. Então, tem um treinamento aqui muito grande de dizer, eu vou gostar, obviamente, de gente que é a minha matéria-prima, mas eu não vou me confundir com essa gente. Sim. Então, isso é um mecanismo também de autopreservação. Isso faz com que eu seja cada vez mais capaz de cuidar de mais pessoas, inclusive ao mesmo tempo, e que eu consiga avançar. Tem gente comigo há 10 anos, 12 anos, Que né? sensacional. E que, pra mim, é um privilégio, porque acompanhar ciclo é o meu lance. Né? Eu gosto da palestra, gosto de fazer coisas um pouco mais pontuais, mas o meu lance é acompanhar ciclo. Porque as coisas, elas não ficam boas rapidamente, né? Então, gosto muito de olhar pra isso. E aí, eu acho, assim, que eu me dei conta disso quando eu decidi fazer jornalismo lá na adolescência. Eu sempre quis ser jornalista, porque eu queria rádio AM, editoria de cidades. Nossa, Então, era bem específico. Bem específico. né? Primeiro que eu não queria câmera. Olha a minha cara. Aqui. Né? Aqui, Que é tudo que eu faço hoje, tudo né? hoje. Todo mundo na minha turma, ai, não, queria bancada, Jornal Nacional e tal, TV. E eu e a minha melhor amiga, a gente queria rádio, editoria de cidades, pra avisar da enchente, da chuva, da prefeitura. Eu queria brigar na prefeitura, imagina, né? Desse Você já queria jeito. viralizar desde o começo. Eu já queria. E aí eu entendi que eu queria prestar serviço. Trabalhei em jornal, inclusive em jornal de esportes, viu, Lucas? Eu trabalhei no Jornal Lance, um sucesso. E aí, quando eu cheguei em São Paulo, eu sou uma carioca que mora em São Paulo há 21 anos. Caramba. E aí, quando eu chego em São Paulo, continuo trabalhando com gráfica também. O que não tem no LinkedIn? Vendi Yakult, vendi ovo, né? Vendi eletroeletrônico, consórcio de porta em porta. Então, tem muita coisa. Fiz bastante coisa, bastante na juventude. Antes de fato, vir para São Paulo, com 20, 21 anos mais ou menos. Já trabalhava com alguma coisa de RH, de pessoas, de uma maneira mais incipiente. Mas aí eu chego em São Paulo e tenho essas experiências, entro numa empresa grande de saúde, de medicina diagnóstica, começo a fazer comunicação na área de marketing e começo a ser emprestada para o RH. Porque eu sabia diagramar, eu sabia montar site, eu sabia escrever e eu tinha minimamente uma noção estética. Aí me deram golpe, né? Porque numa estagiária só, não precisavam mais contratar agência, veja só. E essa empresa era uma empresa que era bem pequenininha, hoje ela é muito grande, ela era bem pequenininha. E aí eu comecei a perceber que eu era mais útil ajudando a resolver os problemas de RH do que efetivamente ficar fazendo anúncio de jornal. E aí a minha diretora na época falou assim, mas a gente ainda não tem tamanho para eu ter uma pessoa de comunicação. Você quer fazer RH? Eu falei, posso estudar um fim de semana para saber o que é isso? Deixa eu ver onde eu tô pisando. Deixa eu ver o que é isso aqui, porque a fama é muito boa, né? Até hoje, assim, não é muito boa. Aí voltei na segunda-feira, falei, eu quero. E dei a sorte, só fui descobrir depois, que ela tinha formação em relações públicas. Então, comunicação era uma base para nós duas. Então, ela entendia a minha língua, ela entendia o meu alfabeto. E aí, o que eu fazia? Eu atendia balcão de departamento pessoal, entendia ali qual era o problema, fazia um pareto da desgraça ali, dos problemas que levavam bom, como faziam os incas, né? Era balcão, viu, gente? Não era chamado, né? Era balcão mesmo, esse negócio. Não tinha chat, não tinha tecnologia. Não tinha nada disso. Não, era e aí, o que acontecia era que a gente desenvolvia soluções de comunicação e ia reduzindo todas as entradas e, portanto, não precisava ficar contratando pessoas, não tinha problema de espaço e tal. A gente conseguia otimizar o trabalho. E foi com isso que a gente criou uma área de clima organizacional, já com outros produtos de comunicação, e caixa postal, ouvidoria, uma série de coisas, porque eu dizia, não adianta só falar, a gente tem que ouvir. Exato. E aí, eu acho que eu realmente comecei a exercer o que eu queria como serviço, né, de prestar serviço, e fazer a vida das pessoas mais fácil. Eu sou muito conectada com isso na minha vida, e entendi que ali, naquele público que eu podia conhecer profundamente, porque você está falando de um grupo de profissionais, na época eram menos de 2.000, hoje são quase 30, e lá dentro eu fiz 17 processos de fusão e Caraca, mas você aquisição. fala que na época era uma empresa pequena e era 2.000 funcionários? É que pra mim era pequena, né? Pois é. É que depois ficou... crescendo, É que depois ficou tudo muito grande pra mim. Imagina, eu fui executiva num grande plano de saúde, fui responsável por 3 hospitais e tal. Então, aí a coisa foi ficando muito grande, entrando na escala. Então, passei também por empresas pequenas, de dono, capital fechado, mas ajudei a abrir capital de outras. Então, na minha vida inteira, eu participei de 19 processos de fusão e aquisição. E aí, acabei me especializando em implantação e reestruturação de RH. Sempre com base em comunicação. E aí, o que eu aprendi? Muito com essa diretora aqui, a Maria Cristina. Com essa diretora, eu aprendi que
os processos de juntar empresas são processos difíceis. Não adianta a gente ficar querendo dourar a pílula. Ela falava, isso é subestimar a inteligência das pessoas. A gente precisa dizer que vai ser difícil, vai doer, a gente só precisa fazer doer menos. E aí eu fui aprendendo que além disso, forma possível. além disso, a gente precisava promover dignidade. Então, pra mim, RH não é pra fazer ninguém feliz. Toda vez que eu assumi um RH, eu dizia, não estou aqui para fazer ninguém feliz, eu lamento, né? Eu espero que a gente possa estabelecer, sim, um clima organizacional muito interessante, porque eu sou muito animada, e eu me fantasiava de noiva de festa junina, uma loucura. Já fiz um monte de coisa. Mas eu estou aqui para promover dignidade, para dar resultado e garantir os direitos de vocês. Para trabalhar em garantia de direitos. Então, eu já era empreendedora social e não sabia, né? Porque eu virei fundadora de ONG depois. Então, nesse triângulo, eu assumia uma área de recursos humanos e aí eu ia desde o básico, compliance, o jurídico, etc., até as coisas que são um pouco mais cereja do bolo. Porque se operações não tá muito encaixada, a parte mais sutil também não vai adiantar nada. Que vão olhar e vão falar assim, mas pagar em dia que é bom ninguém quer, né? E aí Ter a coisa se processo perde. trabalhista, né? E aí a coisa se perde. E o grande indicador, assim, que eu tenho, acho que mais orgulho de dizer, é que toda vez que eu assumi um RH, eu zerei processo trabalhista. Eu nunca tive processo trabalhista na minha gestão. Sensacional. Nunca. Por uma razão, ai, nossa, porque você é maravilhosa. Também, né? Mas basicamente porque a noção de promoção de dignidade me levava a entender como era a saída dessas pessoas. Primeiro eu segurava um pouco por 3 meses, não saía ninguém sem falar comigo, para eu entender se realmente o problema era a pessoa, o gestor, o ambiente, ou a pessoa estava no lugar errado. E aí eu ia ensinando, meio on the job training ali, né, Sim. na hora, eu ia ensinando as pessoas a fazer, a olhar essas métricas. Quando não tinha mais jeito, de fato, a gente promovia o desligamento, só que esse desligamento passou a ser muito diferente. Então, a gente passou a conversar, de fato, com as pessoas, a levantar indicadores, né, pegar esses feedbacks, mas principalmente a ajudar a pessoa a se recolocar. Ah, que é um fator máximo. crucial, né? E aí, infelizmente, quando vinham alguns advogados e diziam, tem que processar essa empresa, não sei o quê, a pessoa falava, não vou processar essa empresa. Ela tá me Imagina, ajudando. a Ana tá me ajudando a me recolocar. Foram super honestos, me trataram super corretamente. Eu não vou processar essa empresa. Porque o Então, básico bem feito, né? Um básico muito bem estruturado. É o arroz com feijão, né? Porque, gente, a vida não é uma ciência de foguete, não. Exato. Não é uma ciência de foguete. E aí eu fico vendo a gente tão ocupado em discutir o futuro e ferramenta e não sei o quê. E fala, cara, você não tá dando bom dia pras pessoas, você não sabe o nome das pessoas. Exato. Você não sabe se a pessoa tá com a mãe doente, tá endividada, tá com um filho com alguma dificuldade. Você entende? Não é pra virar o melhor amigo, né? Não é esse lugar, assim, mas... Puxa vida, nas micro-sociedades que são as equipes, né? Equipes são mini-agrupamentos sociais. Sim. Minimamente, de um ponto de vista genuíno, aí você fala assim, mas isso não é gostar de pessoas? Cara, isso é se importar com as pessoas. O outro deveria importar porque ele é o outro. Entende? Porque ele é uma pessoa, sabe? E no final do dia, né, quando a gente olha um CNPJ, tem um monte de CPFs embaixo. No final do dia, se a gente entende as micronuances desses CPFs, esse CNPJ se torna mais forte. Pois é, e eu costumo dizer que o burnout, ele tem sempre um CPF além do seu, autorizado por um CNPJ. Né? Exato. Então, isso é importante também da gente entender. Mas aí tem uma coisa, Dai, que é o seguinte. A gente precisa entender que o CNPJ, ele não pode tudo. Não. E tem uma coisa do CPF, que é de atribuir a este CNPJ responsabilidades e obrigações que muitas vezes não são dele. Obrigações que seriam do Estado, obrigações que seriam da família, obrigações que seriam da gente mesmo, do próprio CPF. Exato. Então, eu escuto gente dizer assim, eu não faço idioma porque a empresa não paga. Amado. Mas é seu desenvolvimento. Exatamente. Autoconhecimento, Eu ia chegar nesse né? ponto, sabe, Ana? Porque hoje, lidar com as frustrações, né? E você tem essa especialização de conversas difíceis, talvez a gente está vivendo uma era muito mais complicada nesse assunto voltado para a frustração. Porque a gente está numa geração ansiosa, numa geração imediatista, que a pessoa quer virar diretora em 3 meses, começando ali da base. E a gente levanta muita bandeira aqui no podcast, que a gente fala de experiências e a gente fala de sucesso e a gente entende que quando a gente
Pra gente entregar o sucesso pro consumidor, Uhum. quem executa aquela função também precisa estar no sucesso. Tá Então, bom. eu preciso fazer com que esses CPFs dentro desse CNPJ estejam reconhecidamente dentro, vivendo um sucesso de carreira, um sucesso daquilo ali que ele executa, Uhum. que aquele sucesso vai reverberar na entrega que ele vai fazer e vai ser uma bom. sucessão, né? Mas quando a gente fala dessas frustrações do tipo, eu não tô no sucesso porque eu já queria ser diretor e eu já tô aqui há 3 meses e nada aconteceu comigo, né? Como lidar hoje? Como ter essas conversas? Você começou de uma maneira muito clara e transparente, que de fato é o que a gente esperaria do RH. Desculpa te frustrar, mas eu não vou te entregar felicidade, eu vou te entregar realidade. Pois é. Como, de fato, fazer essa gestão? Como, de fato, falar assim, amigo, vem cá, põe o pezinho aqui. A resposta direta e curta é tratando adulto como adulto. Antes de dar a resposta da sua pergunta, eu queria fazer uma provocação com o que você disse antes. Que eu concordo que a pessoa precisa estar vivendo um sucesso pra gente entregar sucesso pra esse consumidor, pra esse cliente, né? Mas eu queria fazer uma provocação que é o seguinte. Primeiro, o que é sucesso? De que sucesso a gente tá falando? Se a gente tá falando desse sucesso capital, e eu falo muito isso no meu livro, meu primeiro livro chama Carreira Sem Sofrer. Até trouxe aí ele pra vocês. Que massa. Nesse Vamos livro... o diretor já foi lá correndo pegar, eu falo muito do sucesso capital. Que é o sucesso capital? Essa coisa de que com 30 anos eu preciso estar casada, num casamento heterossexual, com 2 filhos, de preferência um menino e uma menina, com pets lindos. Isso, obrigada. Olha essa participação. A gente contratou um menino ótimo aqui, um homem, viu? A gente tem cota pra homem nesse podcast, é ótimo. Então, carreira sem sofrer, que eu digo como ter sucesso sem perder saúde, sem brigar com quem está perto de você. Então, eu discuto bastante a noção de sucesso aqui, porque esse sucesso capital, ele não é um sucesso só que a gente deveria perseguir, mas a gente também não pode jogar ele tanto no lixo assim, dada a estrutura onde a gente vive. Então, essa noção do sucesso de, com 30 anos eu vou ser gerente, eu vou estar a caminho de uma diretoria, numa estrutura corporativa, eu vou ter aqui a minha família estabelecida, vou fazer 2 viagens por ano que eu vou postar, né? No Instagram, no TikTok, enfim, obviamente. Eu vou me reafirmar nas redes sociais. Várias likes, exatamente, vários likes, etc. E você, então, reconhecida como esse lugar de sucesso capital. E aí eu tenho 2 provocações. Primeiro, e pra mim esse é o grande lance, viu, Lucas, que tem 27 anos, chegou sua hora, hein? Vou falar bem de jovem. Esse é o lance pra mim do jovem, que é o jovem tá questionando a noção de sucesso capital. Então, ele tá falando assim, mas e se eu, sei lá, morar sozinho, tiver uma samambaia e um gato, ganhar pra pagar as contas, assim, e fizer só uma viagem por mês, ou por ano? Sabe assim? Ou não fizer viagem nenhuma, porque nem de viajar eu gosto. Exato. Eu quero ficar em casa. Então, me parece que tem uma grande parte dessa juventude, e eu defendo bastante o jovem, não significa que eles... Pode falar palavrão? Não sei. Palavrão pode, tranquilo, assim? Pode. Não significa que eles não façam merda, né? Mas... significa dizer... Eu já vi um porra do Lucas aí. Eu ia falar um pequenininho, porque, né, a gente tem um pouco mais de educação, assim, pra gravar as coisas. Não significa que eles não façam merda, mas, assim, significa que tem alguma coisa acontecendo que a gente deveria estar ouvindo, e eu acho que muitas vezes a gente não tá ouvindo porque desafia a nossa lógica de trabalho. Ou Então, que a gente até propriamente imprimiu. Isso, exato, porque jovem não dá em árvore, Porque né? eu acho Esse é o lance. muita coisa a gente tá imprimindo. É nessa isso. sociedade Esse Esse foi o lance que fez o meu vídeo aí viralizar. Vídeos, Que a nossa geração é uma geração que acha que não tem responsabilidade nenhuma com esse jovem que está sendo chamado de preguiçoso. Então, esse é o meu primeiro ponto, né? Então, qual é a noção de sucesso? A noção de sucesso, ela tá se redesenhando. E a nossa geração tá muito resistente com essa noção de sucesso que não está tão aderida ao capital. Essa é a minha leitura, tá? Agora, meu segundo ponto, que é a minha grande provocação, é o seguinte. A gente deveria ser um pouco mais sóbrio na nossa relação com o trabalho. Entende? Então, quando a gente está falando de trabalho, a gente está falando de uma relação comercial. Exato. Então, nós assinamos um contrato em que eu vou aqui te dedicar um X tempo, um X conhecimento, e você vai me voltar um X pacote monetário e não monetário. Essencialmente, o trabalho é sobre isso.
Historicamente. Aí faz mais ou menos uns 15, 20 anos que a gente começou com essa resenha de ser feliz no trabalho, né? De ter propósito no trabalho e tal. Pedindo bastante do trabalho que quase nunca ele pode dar. Ou quase nunca ele pode sustentar sem a parte ruim. E por isso que eu comentei no começo que eu tenho um pouquinho de ranço com a palavra propósito, porque fica parecendo uma coisa meio cor-de-rosa, e aí não se quer fazer a parte que é difícil, que é chata, quer se relacionar, quer fazer coisa burocrática, botar informação em sistema, treinar gente, e aí a mão de obra sai, tem turnover, não sei o que, não quer fazer a parte chata. Então, Exato. vou dar um exemplo bem concreto. As pessoas olham pra mim como fundadora de uma ONG, que é uma organização sem fins lucrativos, e acham maravilhoso. Pá, você quer trabalho com mais propósito do que isso, gente? Imagina educação em saúde mental no mercado de trabalho, baseado em dados. Eu discuto empregabilidade responsável, dentro do Brasil, fora do Brasil. Tô em várias cadeiras, falo com um monte de gente bacana, faço um monte de projeto incrível. Todo mundo acha lindo. Quase ninguém consegue ficar. Por quê? Porque tem que ir ao cartório. Porque tem que fazer conciliação bancária. Entendi. Porque pra botar uma pesquisa no comer ar. a grama. Porque Porque pra- comer a grama eu não quero. Porque pra botar uma pesquisa no ar para um cliente, por exemplo, a gente tá fazendo uma grande pesquisa agora para um grande cliente da área estética, né? Da área de cosmético. Gente, é um vai, volta, vai, concorda, discute o relatório, não sei o que, tal, volta, modela o sistema, não sei o que. É um saco. É um saco. 80% do tempo. É chato. É ruim. É que nem ir pra academia. É ruim, né? Na maioria das vezes, porque o corpo foi feito pra descansar. Pra poupar É o que energia. dentro da corporação o pessoal fala assim, não quero o operacional. É isso. Eu quero ser Só- estratégico. Só que não existe nada, nem o estratégico, que não Nada. seja um pouco de operacional. Claro, não existe. Não existe isso. Não se fala de estratégico sem estar disposto da operação. Eu tenho uma visão muito interessante sobre o que é ser estratégico. Ser estratégico pra mim me não é um PowerPoint. Ser estratégico é prever a merda. Então assim, você olha lá Quase e fala cuspiava. assim, ó, cara, vai dar merda ali. Não importa o que vai ser a merda. Se é ir no cartório, você vai lá e resolve. Porque isso é ser estratégico. Porque a hora que o negócio tiver que acontecer, já tá pronto. Pois Você é. não vai sofrer. Estratégico não é se sentar atrás de uma mesa bonita, fazer um PowerPoint lindo, maravilhoso e falar, É. nossa, olha, desenhei a estratégia. Não, É. cara, ser estratégico é você pensar nas birosquitas que podem dar. Pois é. Isso. E por isso eu defendo tanto operações, né? Em RH, as operações de RH, geralmente, elas ficam meio relegadas a segundo plano. Departamento pessoal, folha, medicina, saúde e segurança. Só que primeiro, é onde está o dinheiro, né? Segundo, é onde a gente, de fato, pode desenhar uma estratégia na linguagem do capital, certo? E terceiro, se não for bem feita, essa empresa é uma bosta mesmo. É isso. Resumidamente é isso, né? É aquele trabalho invisível que só aparece quando falta. Então, por que eu teci esse raciocínio? Pra dizer, Tati, que essa coisa de garantir o sucesso do cliente, ela deveria estar muito mais ancorada na postura ética de cumprir o compromisso que eu assumi com a empresa, Exato. do que no fato de eu estar experimentando uma noção de sucesso ou não. Entende? Então, pra mim, Ana, que eu sou essa virginiana meio psicótica, né? E que eu tirava Ai, gente. 10 e a minha mãe dizia que eu não fiz Aquelas mais. frases que são libertadoras, né? Eu não É sou uma isso. chefe tóxica, gente. Eu já estou comprando. E que fui criada por uma mãe que eu tirava 10, ela dizia que eu não fiz mais do que a minha obrigação, né? Porque. E aí, claro, isso hoje em dia é visto como violento, mas eu costumo brincar que a criança da década de 80 é uma sobrevivente. A gente andava sem cinto de segurança no banco de trás da Del Rey, dando tchau pro chevette. Exatamente. Me ajuda, Exato. sabe? Na caminhonete. Eu andava de pampa lá É na isso. carroceria ali, ó, dando tchau É pra isso. galera. Então, Ai, que saudade. mas assim, tem uma coisa que eu acho que é importante, né, nessa coisa do limite, de que tipos de relações a gente estabelece com os entes com os quais a gente convive na vida, a partir da função que eles têm. Então, quando a gente fala de trabalhar, o trabalho, né, nessa estrutura que a gente vive, se você não nasceu herdeira de dinheiro, porque todo mundo nasceu herdeiro, eu quero dar esse recado aqui pra você, todo mundo nasceu herdeiro, ou de dívida, ou de trauma, né, ou de doença. Faz sentido. Todo mundo nasceu herdeiro. Ai, não sou herdeiro. É sim. De alguma coisa Herdeiro. você é. De alguma coisa você é. Seja bom, seja ruim.
Infelizmente pode não ser de dinheiro. É que tem uma quarta coisa que é o dinheiro, que daí fica mais difícil mesmo, né? Mas, enfim, tudo bem. Se você não é herdeiro de dinheiro, efetivamente, então qual é a métrica para você saber se você, de fato, assim, vou dizer, né, é rico ou não? Se você precisa trabalhar para pagar suas contas, você não é rico. Pronto, né? Então tem o rico de IBGE, que é a família que compõe com uma renda total mais de R$7.001, que a gente tá falando ali de classe AB. E lá em casa eu explico que tem o rico de IBGE, então, e tem o rico de helicóptero. Que são coisas completamente diferentes, tá certo? Agora, se a gente tá numa sociedade em que o trabalho tem esse lugar, não só da subsistência, mas como vai dizer o Deleuze, né, que é um psicanalista francês que eu venho estudando bastante, ele vai falar, diferente de Marx, que vai dizer que o trabalho aliena, né? Deleuze vai dizer, o trabalho constitui a sua identidade e se realiza. E faz você se realizar. Você entrega algo para esse mundo a partir do seu corpo. Você produz um algo dotado de significado a partir do seu corpo. Que é bonito, mas a gente precisa ter a sobriedade também. Porque, a partir deste princípio, todo o trabalho é nobre. Porque a gente precisa de gente para fazer tudo nessa vida. Então, absolutamente tudo. Partindo deste princípio, eu tomo muito cuidado, principalmente com o que está acontecendo agora, de, então, trabalhar viajando, né, o Anywhere Office, né, o Home Office, não sei o que. Nômade digital. Nômade digital, tem que tomar um pouco de cuidado, primeiro porque isso não é para todo mundo, isso vai piorar muito a oferta de mão de obra para posições presenciais. Então, eu tô falando de mercado, restaurante, ônibus, escola, vai ficar tudo muito difícil daqui para frente. E até as novas entradas, né? Assim, eu sempre questionei pensando, cara, e os jovens aprendizes e os estagiários que, em tese, precisam de uma convivência para poder olhar, observar. A gente também aprende com observação. Pois é. A minha mãe fala assim, vocês estão ferrados a próxima geração, porque não vai ter costureira. Não vai ter. Não tem mais operador de torno. Já é escasso, né? Você achar uma costureira. Isso. Operador de torno. Aqueles de... Metalúrgico. Metalúrgico, É, né? Isso. Não, exato. Não tem gente, porque- não tem mais gente se cadastrando no Senai. Exato. Entende? Então, sobra vaga. É verdade. Um excelente exemplo. Tem um amigo meu que é professor de engenharia X. E ele não conseguiu... Ele tá sem trabalhar porque o Senai... Eu sou de Taubaté. Uma cidade totalmente voltada para metalúrgicos, por conta da Ford, por conta da Volks e tal. E o Senai era... Claro. A vida, né? Não, eu vou ter um filho que ele vai pro Senai e vai pra Ford. A criança já nascia predestinada àquilo. O taubatiano é isso. O taubatiano é estudar no Senai e trabalhar na Ford e na Volks. Ele tá sem trabalhar porque ele não preencheu turma no Senai. Você acredita? Então, inédito isso. Então, vejam que vai piorar. Vai piorar também porque a mão de obra vai estar cada vez mais adoecida. E aí essa é uma outra conversa que outro dia eu posso voltar aqui pra gente ter, né? Mas o que eu vou dizer assim, o que eu defendo é que a gente tenha uma relação um pouco mais sóbria com o trabalho, porque a composição de sucesso e a composição de felicidade, ela não é estável. Então, precisa existir um aprendizado sobre sucesso e sobre felicidade que é sobre os altos e baixos. Que é sobre compor uma vida e desenvolver uma vida capaz de lidar com a frustração, sabendo que a frustração é parte da vida. Sabendo que a gente vai passar por isso e que isso também é felicidade. E daí eu gosto muito de dizer, eu tava vendo isso aqui escrito, né? O simples é, aí tem uma linha, né? E aí eu completaria dizendo, o simples é da ordem do ordinário. E para mim a felicidade é da ordem do ordinário. O sucesso é da ordem do ordinário. O que é isso? Eu vejo as pessoas dizendo, não, quando eu me formar, ou quando eu tiver o cargo tal, ou quando eu morar não sei aonde, ou quando isso, ou quando aquilo, você pode nem estar viva. Assim, eu queria avisar que, assim, inclusive essa é uma outra coisa que, uma das grandes certezas da vida, que é a morte, a gente não fala sobre ela, não estuda sobre ela, e todo mundo se espanta quando alguém morre. E aí fala assim, mas porque era muito jovem. Mas não interessa. A morte não é uma condição da velhice. A morte é uma condição da vida. Você tá vivo, você pode morrer. Agora, daqui a pouco, do jeito mais esdrúxulo possível, né? Uma morte vexaminosa, não interessa. Então, a gente precisa entender que oficialmente a gente só tem um agora. Sim, é importante ter uma visão pra frente, né? Pra você compor ali algum caminho. Mas não condicionar a tua felicidade ao futuro, né? Mas a felicidade, e que vai estar atrelada com esse simples, é como é que você escolhe acordar
como é que você escolhe se relacionar com o seu trabalho, com as pessoas que estão em volta de você. E, claro, na psicanálise, a gente não hierarquiza sofrimento. Mas, como fundadora de organização de terceiro setor, eu digo, gente, numa perspectiva mais analítica, mais objetiva, se você não precisa se preocupar com o teto sobre a sua cabeça, com a comida na sua mesa, com a escola dos seus filhos, com a segurança onde você tá, se você, de largada, já tem uma composição básica garantida, ou seja, você está numa condição de privilégio, a chance de você ter menos vetores de angústia é muito maior. São vetores outros, ok. Mas não dá muito pra gente colocar todo mundo no mesmo balaio e dizer assim, é só escolher ser feliz. Não é sobre isso. Né? E também cada um é cada um, né? Cada indivíduo vai sentir algo diferente, até porque você tem o seu background, cada um tem um background, cada um tem uma história por trás de como viveu, de como cresceu, de como sofreu, né? E Isso. aí, eu volto a gente debateu isso nos últimos episódios, que foi, cara, como é que a gente sai disso? Primeiro, autoconhecimento. Se você não conhecer você, você não consegue se relacionar com o outro, cara. E qual que é a base do resto? É se relacionar com o outro. Pra você se relacionar com o outro, se você não se conhecer, lascou, porque você vai querer jogar a culpa do outro lado. Sim. Né? E não é bem por aí. Concordo, mas Não tem é. uma provocação também. A gente tem que entender de religião. Concordo, mas assim... Como criadora da cultura. Sim, mas aí respeitando, né? Eu acho que hoje a gente tem muito levantar tem o quê, né? Você tem que Sim. ser da minha, você tem que seguir o que eu faço, você tem que... E na boa, então, não tem que ser... Não tem que nada. Você tem que essa é uma frase respeitar. lá em casa, inclusive. Você tem que respeitar. Se É a isso. barra... E eu já falei isso em vários episódios. Se a barra de tudo fosse só o respeito, a gente já tava de largada bem. Então, mas aí, nossa, esse podcast vai levar 3 horas. Eu tô com muito medo, Lucas. Porque você não vai embora hoje. É o seguinte. Posso pegar isso pra entrar, Pode. pra pegar um caminho? Claro. Bom, primeiro eu vou fazer um parênteses, né? Quando eu falo de falar de religião, não é da perspectiva teológica, e isso que você descreveu é uma perspectiva teológica, né? Então eu vou falar de dentro de uma fé, principalmente pra te convencer que a minha fé é melhor que a sua, que meu Deus é melhor que o seu, que existe um só, aquela coisa toda, né? Mas da perspectiva, eu vou dizer assim, um pouco mais científica, não sei se vocês sabem, eu sou cientista da religião pela PUC de São Paulo. Então, a gente discute muitas dessas coisas, principalmente sociais, e tenho, de fato, uma teoria de que os programas de diversidade nas empresas não vão adiante, porque a gente não discute religião. Mas também isso é um outro podcast é que um a gente, outro podcast. né? Nossa, faz aí uma fila nunca tinha pra parado gente... pra pensar nisso, mas faz todo sentido. Faz todo sentido e eu vou começar também a pincelar, né, um pouquinho Não, por quê. Nossa, o faz tipo de todo podcast que a cabeça da Tati vai longe, ferve. faz- Aí eu já quero... Não, o próximo já vai ser um bate-papo com a Ana, com as pessoas que eu tô aqui pensando. Nossa, Deus. Porque assim, vou então dar um spoiler, né? Todas as nossas noções de certo e errado, de bem e mal, de melhor e pior, de sofrimento, de perdão, né? Elas estão Em ancoradas relação do medo, porque real- tá na religião, da né? punição, Porque exato. tá na figura do Exato. diabo, tá na figura do que você não pode, se você fizer, ele vai acontecer. Exatamente. E de como uma mulher tem que se comportar, e de como um homem tem que se comportar. E eu tô falando do espectro binário, né? Sim. Um homem cisgênero com uma mulher cisgênero, que a gente chama de eixo original de opressão, que é o mito de Adão e Eva, né? E vou só fazer um outro parênteses aqui, que obedecer o marido é um dos castigos que tá na Gênesis, na expulsão do paraíso. Obedecerás a teu marido, é castigo. Ok? Fecha esse parênteses aqui. Guarda essa, Guarda guarda pra algum essa. outro episódio. Tudo bem? E não. Não. O castigo vai expulsar do paraíso e obedecerás a teu marido. Exato. É isso. É a questão da submissão. Não. Já foi expulso, É a porque Eva, submissão. teoricamente, Porque, fez merda. porque Eva fez a merda. Isso, de dar lá a maçã, coitadinho do Adão. Quero dizer que, enfim, outro parênteses aqui que eu vou ficar Não. fazendo parênteses. Foi, né? Mas você lembra, Quero dizer que sou monogâmica, sou heterossexual, caso com homem, gosto de casar, tenho 2 filhos homens, assim, não tenho problema nenhum com homem, gosto de homem, trabalho, inclusive, para conciliar o masculino também na organização que eu fundei. A gente diz lá no IPFEM que delas eu cuido, eles eu educo, né? Então, a gente precisa encontrar um meio de caminho, porque... Até porque nós, né, nós na entidade feminista, tá? Feminina, Aham.
educamos Feminina. Não, os e, homens. e feminista também, porque Aham. o feminismo é só sobre ter os mesmos direitos civis, gente. Mas a gente, Só. mas esta entidade também educou os homens. Então, também, mas muitas vezes de um jeito deformado por ter sido abandonada e violentada por eles. Mas assim, Então, quando eu escuto falar, mas quem cria esses meninos é a mãe. Claro, uma mãe sozinha, com 3, 4 filhos, tendo que trabalhar em vários lugares, não conseguindo dar afeto para essas crianças. No pouco de tempo que sobra, vai fazer o que essas crianças querem, principalmente o masculino vai deixar fazer o que ele quer. Ih, mas essa é uma outra conversa. É uma outra... Podcast número... Vamos fazer episódio? Número Vamos fazer uma 17. série? número série. Mas Gostei aí- de fazer Série. Gostei da série. Gostei. Pois é, Vamos maratonar? podemos fazer uma série. Mas eu quero voltar aqui na coisa que você falou do respeito. Sim. E aí eu quero te falar uma coisa que eu falo em toda a sala de aula. Bom, a sala de aula sou eu, né? Eu existo, isso aqui é uma sala de aula. Sala de aula tudo pode, porque eu tenho muitas credenciais, mas eu sou primeiro professora e no fim do dia eu sou professora, né? Então, isso pra mim é o que funciona, isso aqui pra mim é uma sala de aula. Quando você fala de respeito, eu ensino pros meus alunos e pros meus mentorados assim. Tudo que é um conceito abstrato ou tudo que é um adjetivo sozinho não me serve de nada. Por quê? Respeito na sua cabeça é uma coisa, na cabeça da Tati é outra, Sim. na minha é outra, do Lucas é outra, do Diego é outra, do Felipe é outra. Podem existir intersecções nessas noções de respeito. É o que eu falo de conceito do bom senso. Eu não gosto do bom Então, senso. mas isso se aplica para absolutamente tudo que é conceito abstrato e para tudo que é adjetivo. Para quem perdeu as aulas de português, adjetivo é aquela categoria da gramática que vai qualificar o substantivo, entendeu? É que vai dar uma qualidade ali, né? Bom, enfim, vai qualificar aquele objeto, aquele substantivo. Por que eu tô falando isso? Sabe o que eu mais fiz e faço em RH na vida? É ensinar as pessoas a construírem listas de comportamentos concretos observáveis dentro dos conceitos abstratos ou dos adjetivos para promover acordos. Então, tem 3 coisas que eu faço dentro de uma empresa ou dentro de uma organização. Eu levo letramento social, porque a estatística social é a estatística corporativa, Perfeito. e a liderança dentro da empresa não sabe ler dado social, e aí fala, ai, nossa, por que será que essa pessoa aqui chega tão desmotivada? Amado, você sabe como está o transporte público na sua região? Você sabe qual é o nível de insegurança alimentar? Você sabe onde essa pessoa mora? Então, você sabe como é a escola pública? Se essa mulher, por exemplo, tem um filho pequeno e ela tem 3 e o governo não deixa ela pôr na mesma creche, no mesmo horário, e ela tem que deixar 3 filhos em creches diferentes, em horários diferentes, sem ter carro? Então, a hora que você começa a letrar socialmente, ajuda bastante. A segunda coisa que eu faço é discutir postura cidadã. E aí falo de várias coisas, entre elas a fofoca, né? Porque tem coisa que é isso. Se o CPF decide fazer, o CNPJ não tem muito como resolver. Mas esse é um outro podcast também, pode me chamar. E a terceira coisa é pacto coletivo. Significa dizer o quê? Quais são os acordos e os combinados que a gente vai ter neste microagrupamento social chamado equipe? Exato. Só que a gente não pode se basear em conceito abstrato e adjetivo. Não é possível. A gente precisa descrever, nos mínimos detalhes, quais são os comportamentos esperados ou os comportamentos que a gente quer evitar e o que acontece quando esse acordo não é cumprido. Como é que a gente Qual vai que é a lidar? consequência? Qual que é a causa e consequência? Esse é o princípio da conversa difícil. Exato. O problema é que tudo vira uma conversa difícil porque o acordo não está claro. Entendem? Saber pedir é fundamental. Acordar o que você quer, como Exato. você quer, E é outra, fundamental. aí fiz essa volta toda pra te dizer o seguinte: quando você fala, se tivesse respeito, tudo seria resolvido, eu concordo 100%, desde Desde que essas a premissas. noção de respeito esteja estabelecida Alinhadas e em acordada entre nós. Porque eu já passei por experiências que o chefe era muito mal visto pela equipe e era muito desrespeitoso porque ele chegava e não dava bom dia. Quando, na verdade, o coitado só estava chegando muito doido da vida dele, que ele tinha 1 milhão de coisas para resolver, não dava para ele dar bom dia para 30 pessoas que estavam atendendo. Então, assim, como é que ele... Sabe? Entende? Então você fala, pera, calma, vamos... Também nunca ninguém disse pra ele, ó, você pode falar bom dia? Não. Exato! Ninguém nunca... E aí tem uma coisa que é assim, isso acontece muito na mentoria. Quando a pessoa vem muito, muito reclamando da liderança, muito, eu digo, mas isso que você quer do seu líder, você quer do seu líder ou você quer da sua mãe e do seu pai? Ou você quer do seu marido? Ou você quer da sua esposa?
Ou você quer de um filho seu? Isso que você tá pedindo, então, tem uma coisa que é, quero feedback. Eu quero feedback. Feedback, eu quero feedback. Aí, a primeira coisa que eu digo é, bom, você não sabe se você tá fazendo seu trabalho direito, já tá ruim. Principalmente se a pessoa é sênior, né? Então, já tá ruim. E essa instituição feedback, que pode dar um outro podcast inteiro também, ela precisa ser um pouco mais discutida nos termos da vida real, porque uma liderança que tá ali com uma equipe grande, né, com uma operação muito grande, às vezes muito demandante, 24/7, às vezes não dá para ele ficar dando esse tipo de feedback que a gente vendeu como maravilhoso, etc. Mas a grande pergunta é por que você precisa o tempo inteiro de alguém te dizendo se você tá fazendo direito ou não? Perfeito. Você precisa se perguntar isso. E por que você tá com essa dúvida tão grande? Ana, e aí eu quero ouvir de você. A gente tem, e falando muito de hoje em dia, que talvez seja um disparate, talvez, de emoções, né? Que pelo menos eu, nos meus 20 anos de carreira, eu nunca vivi tão aflorado o sentimento das pessoas. Tá. Talvez seja uma sequela pós-pandemia aí, que os sentimentos ficaram aflorados. E graças a Deus, como a Dai falou agora há pouco, foi um bônus que a gente recebeu de pandemia, porque hoje as empresas entendem que o mesmo funcionário que vive lá fora é o mesmo que tá lá dentro. Então não tem como desvencilhar de quem é a pessoa quando ela passa a porta da empresa. E aí as empresas começaram a falar cada vez mais de acolhimento, as empresas resolveram acolher cada vez mais, e aí veio toda aquela metodologia Google, não, porque a empresa tem que ter bicicleta, porque a empresa tem que ter um coffee, porque a empresa tem que ter a comida, porque a empresa tem que ser legal. Pra você ficar cada vez mais tempo lá dentro. Exatamente, exato, é isso que eu vou chegar. E aí, não, a gente precisa fazer um ambiente humanizado, e não sei o quê, e a gente vai te acolher, e aí uma pessoa mais vulnerável, ela realmente passa muito mais tempo dentro da empresa, porque a empresa é legal, porque é divertido. E aí a empresa começa a, de fato, fazer o funcionário, de novo, mais vulnerável, ele passa a ficar mais tempo lá dentro, a misturar os sentimentos, a colocar uma expectativa excessiva em cima do líder, porque eu quero feedback, porque eu quero autoafirmação, porque eu quero que esse meu chefe veja que eu tô 12, 16 horas aqui dentro. E aí esses sentimentos começam a se difundir e a própria pessoa não consegue fazer essa separação. E aí a gente começa a falar de burnout, a gente começa a falar de frustração dentro da companhia, a gente começa a falar de reclamação dessa pessoa no RH. Ai, porque o meu chefe não me dá feedback, porque o meu chefe não dá bom dia, porque o meu chefe não conversa comigo, porque ele não me dá feedback há mais de 2 meses. Olha só que absurdo. E aí esse líder hoje, ele se depara a entregar resultado na empresa, porque desde sempre, um CNPJ vai estar pautado em faturamento e receita. É lucro, então, né? É lucro. Esse negócio Óbvio. precisa dar dinheiro. O EBITDA tem que estar aí. Tem que gerenciar CPF? Tem que gerar CPF. A qualidade de vida desse cara vai, consequentemente, me gerar a receita que eu preciso lá no final do mês? Vai também. Eu preciso disso. Só que a pessoa não pode esquecer, né? Que ela precisa entregar, como você bem falou. Se tá no sucesso ou não, ela precisa garantir ali aquele contrato que ela assinou. Mas aí a gente se depara, e aí eu falo enquanto líder, que essa pessoa tem que entregar resultado, tem que entregar os to-dos lá no final do dia, mas também tem que gerenciar emoções. Pois é. E aí uma emoção que me foi colocada porque a pessoa estava vulnerável. Como gerenciar isso hoje? Como ter uma conversa difícil nesse sentido de falar... Querido, você gerou uma expectativa errada em cima de mim, eu não sou obrigada. Não é que eu não sou obrigada, mas vai ter dia que eu vou dar bom dia e vai ter dia que a minha cabeça realmente vai estar fritando, que eu não vou conseguir conversar. Pois é, isso tem que fazer parte dos acordos, né? Mas eu queria só antes me permitir... Eu penso um pouquinho diferente quando você fala que as empresas acordaram para isso e tal. Nem todas, você acha? É que assim, o Brasil é formado por 93,4% de pequenas e médias empresas, né? Segundo o Sebrae. Sim. E aí essas pequenas e médias empresas, Tem de male tudo. male, tem um contador fazendo folha. Exato. E às vezes tem uma mocinha do RH contratando, entendeu? Não tem um E lugar... são essas empresas que dão tração a este país. É isso. Então, Diga-se não de tem um passagem. lugar de se pensar como social. Mas ok, vamos falar das empresas um pouco maiores, né? Exato. Que tem ali alguma estrutura e que também aglutinam milhares de pessoas, né? Então, a gente tá falando de grandes bancos, né? Grandes fábricas e tudo que tem ali na ordem das 50 mil pessoas, 150 mil pessoas e assim por diante. E aí não são pessoas, são famílias, né? Exato. Essa Uma é a primeira cadeia. coisa.
Essa é a primeira coisa. Exato. Não são pessoas, são famílias. Mas, com o que é que eu bifurco um pouquinho de você? Se as empresas realmente estivessem preocupadas, elas estariam olhando para um pedaço da solução que não está sendo olhado, que é do que vamos abrir mão. Por quê? Porque para fazer melhores programas, né, e para não esticar tanto a corda de equipes super enxutas, desculpa, bati no microfone, de equipes super enxutas, é que eu vou me empolgando, de equipes super enxutas, elas precisariam ter um pouquinho mais de gente, talvez. Ou sistemas um pouco melhores, ou processos um pouco melhores, isso leva tempo, isso leva dinheiro, tem que mexer em margem de lucro. A segunda coisa é, do que vamos abrir mão? Vamos abrir mão de um pouco da velocidade? Porque a velocidade impressa hoje no ambiente de trabalho não é uma velocidade que nosso corpo consiga acompanhar. A mesma coisa de rede social, especificamente o TikTok com os vídeos de 2 segundos. Que você passa o scroll, o nosso olho, ele não é feito mecanicamente para isso. Ele não é feito para a luz azul da tela. Né? Então, o jeito que a gente escolheu viver hoje, e porque tirando o sol que sobe, o sol que desce, as estações que se sucedem, todo o resto foi a gente que inventou. Exato. Tá certo? Olha que frase bonita. Exato. O sol que sobe, o quê? Sol Tirando que o sol desce. que sobe, o sol que desce, e as estações que se sucedem, todo o resto foi a gente que inventou. Roubei pra mim. Exato. Pode roubar, não tem É problema real. nenhum. Né? Que coisa Então, bonita de falar. foi a gente que inventou. Outro dia eu ouvi um pessoal dizendo assim, porque Bitcoin é essa moeda inventada. Eu falei, O que e não? o dólar é o quê? E o real é o real é o quê? quê? E o euro é o quê? Gente, isso Não tá é? tudo É famoso. tudo inventado. Então, veja, a gente vem, né, obviamente num processo histórico, de inventar coisas. E aí, o meu grande ponto, Tati, é o seguinte, eu tenho sempre a sensação que as empresas estão alocando no indivíduo a responsabilidade de resolver um problema que é sistêmico, é do ambiente, é das relações. Né? Então, eu sempre dou o seguinte exemplo. Se você pisa num prego enferrujado, você vai lá no pronto-socorro, toma uma antitetânica, né? Passa ali, sei lá, um nebacetinho, uns negócios, né? Nebacetinho, um beijo, patrocina a gente. Patrocínio. Passa aqui um negócio, uma atadura, tal. Só que pra você voltar e trabalhar, obrigatoriamente você tem que pisar naquele prego. Então, o que eu tô vendo as empresas fazerem vai fazer terapia, vai não sei o quê, vai, né? Mas não resolve o prego. E o que é o prego? Às vezes, sim, é uma liderança. Às vezes, é um modelo de trabalho. Às vezes, é a velocidade impressa. Às vezes, é o recurso que não se dá para trabalhar. A maneira como as pessoas se tratam. Então, aonde a gente bifurca? Para a gente resolver os problemas, a gente precisaria estar um pouco mais dedicado a como nos relacionamos e do que vamos abrir mão, individualmente e como equipe também nesse sentido. Porque daí vem 2 coisas que eu vou responder a sua pergunta. A primeira na estrutura do capital, tem até já uma linha de estudos que chama patologias do social. Então a gente precisa entender que o capitalismo não pode nem ter todo mundo feliz a ponto de não querer mais trabalhar, nem ter você tão triste que você não consiga produzir. Então, quando a gente pensa em lógica de produção, a gente precisa ter um manejo do sofrimento para que isso não seja nem muito lá, nem muito cá. Interessante. Certo? E essa relação, ela sempre vai ser uma relação afetiva, porque nós somos seres que primeiro sentem, né? E depois pensam. Mas, a partir deste lugar que eu tô propondo de uma relação um pouco mais sóbria nesse sentido, a gente não pode se deixar ser capturado pela emoção. Por quê? Daí vem a segunda coisa que eu quero dizer. Como é que resolve, né? A gente tá muito falando sobre... Tá bom, como é que a gente resolve isso aqui? A gente resolve, falei de tratar adulto como adulto, pelo seguinte. Porque qual é a relação que a gente tem estabelecido nos últimos 20 anos com as equipes? Uma relação infantilizada. Eu mando, você obedece, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, quem nunca ouviu isso, tá certo? Então, eu digo o que você tem que fazer, eu digo como você tá performando. E aí, pessoas que entregam respostas emocionais neste ambiente de trabalho e que só, assim, ficam muito nessa postura de eu quero, eu quero, eu quero. Provavelmente porque também já deram alguma coisa, mas não tiveram a reciprocidade que esperavam. E aí, vai passar muito, gente, por entender como é que a coisa funciona. Porque o que eu vejo há 25 anos, é gente muito frustrada em lugares onde não tem o espaço que elas gostariam. Concordo com você que tem gente que quer tudo muito rápido, né?
E ok, esse é um outro problema, mas vejo Outro mais... podcast. Outro podcast. Eu vejo mais gente frustrada com não receber a reciprocidade que gostaria, de não ser valorizado, etc. E aí aqui a gente tem algumas coisas. A primeira é que, do ponto de vista de estrutura, não tem lugar para todo mundo no topo. Tirando certas estruturas muito específicas, como consultoria e auditoria, escritórios de advogados, né? Sim, Que sim. você, quando vira gerente, vira receita. E aí você não tem ali um teto de quantidade, mas ainda assim tem um comitê executivo, em geral. Tirando isso, as estruturas corporativas, qualquer estrutura de empresa, não tem lugar para todo mundo no topo. Pode ser todo mundo maravilhoso, capaz, competente, etc. Mas a noção de progressão hierárquica vertical para cima, ela é uma noção, funila. ela é uma reciprocidade que não vai ter para todo mundo. Exatamente. Por Ela funila. quantidade. Ela funila. Mas você sabe, Ana, que eu vejo muito. Eu tenho alguns relacionamentos. Eu tenho contato com algumas pessoas e converso, né? Eu, como líder, eu acabo também tendo que gerenciar algumas frustrações e a gente troca muito, né? Com as nossas amizades, convive, de tô passando uma situação assim, a outra tá passando uma situação assada. E aí eu vejo que hoje, sim, a gente tem essas questões da frustração de por que eu não sou gerente ainda, por que nada aconteceu ainda, mas a gente também pega ainda nesse link da pessoa se ligar muito emocionalmente à empresa e misturar as coisas, é você gerenciar o ego da pessoa. Às vezes não é nem salário, às vezes o salário que a pessoa quer não é monetário. É o ego dela, é o emocional dela. É aquela coisa, tipo assim, não, com esse aqui eu preciso gastar, com esse aqui eu tenho que elogiar mais. Porque quanto mais eu elogio, mais ele entrega. E quanto mais eu dou estrelinha, mais ele tá fazendo. E aí indifere o dinheiro propriamente dito. Pois né? é. Mas tem uma pergunta antes disso ainda, que é: por que que você tá aí ainda? Se esta empresa não está te entregando ou aquilo que ela prometeu, ou aquilo que você gostaria. Porque olha que coisa doida que acontece. Por quê? Passa a se estabelecer uma relação meio masoquista de você não me dá o que eu quero, mas eu fico aqui mesmo assim porque eu tenho boleto pra pagar. Daí, vou dizer assim, tudo bem que muitas vezes não dá pra gente desplugar do dia pra noite. Por isso que precisa ter reserva financeira, porque a liberdade financeira é a mãe de todas as outras. Então, precisa falar de dinheiro, sim. É verdade. Então, participei de um podcast sobre felicidade no trabalho e bati muito nisso. Felicidade no trabalho é sobre dinheiro, é sobre ter um retorno. Por isso, muito que as pessoas do terceiro setor também estão morrendo. Não sei se vocês sabem, mas a gente no terceiro setor também tá morrendo. Aí você fala assim, ué, mas não tem o propósito, porque daí, no segundo setor das empresas, a gente tá morrendo porque, essa coisa, muita demanda, muito não sei o quê, e não tem reconhecimento, e não tem propósito. Aí você vai pro terceiro setor, que tem um monte de propósito nobre pra caramba, e a gente tá morrendo porque não tem remuneração. Exato. Porque é muita coisa voluntária, porque o dinheiro vem carimbado pra projeto, aí não tem dinheiro pra back-office, não tem dinheiro pra manutenção. Então, são problemas outros. E semana passada, eu estava palestrando para várias entidades públicas, tá todo mundo morrendo e tá todo mundo desengajado, mas estão lá na estabilidade que queriam, certo? Então, veja, tem uma coisa que é humana e também é religiosa, porque o sentido dessa progressão que melhora, né, isso vai ter, enfim, uma das bases é uma base judaica muito grande, essa coisa de acreditar que o futuro vai ser melhor e que a gente vai avançar e etc. E aí eu faço uma pergunta para as pessoas, quando a gente vai discutir transição de carreira, porque eu já passei por isso, quando ela vem reclamando muito dessa empresa que não tem, né? E aí eu pergunto assim, qual é o seu prazo limite? Exato. E elas não sabem me responder. Porque ela tem o fator do medo, né? Acho que tem... Todo acordo deveria ter um prazo. Mas nós não fomos educados. E nós, quando eu falo da cultura, talvez brasileira, assim, às vezes eu olho Latino-América muito mesmo. a Latino-América. Eu olho muito pra cultura americana e eu vejo que o comportamento deles é diferente. A relação de trabalho deles mas é você sabe por quê? diferente. Me diga. Diferença de colonização. Exato. Mas é porque a base das... O Brasil, vamos lá. Nós, brasileiros, por mais que a gente tenha... Qual que é a síndrome dos brasileiros? O cachorrinho que caiu da mudança. Não, na verdade, assim, ó, quando a gente para olhar historicamente no Brasil, embora a gente tenha todos os problemas, né, que temos, nós nunca passamos por nenhum sofrimento de guerra. A gente nunca passou por essas
peripécias pesadas, digamos assim. Então, a cultura do Brasil é muito diferente. Então, a nossa relação é muito diferente. A cultura que a gente tem, né, é diferente com o trabalho. Então, eu tenho medo de perder meu trabalho. Eu tenho medo de fazer... Então, eu não sei estabelecer acordos. Brasileiro, por exemplo, você fala assim, ai, vamos lá, no aniversário... Aí você fala assim, não, eu tenho que fazer isso. O americano vai olhar pra você e falar assim, não tô afim. Sabe por quê? Porque é a cultura que tá empregue lá e não aqui. A gente enrola. Então, assim, essa doutrina da gente fazer acordos, e quando eu sentei na cadeira de gestão de mudanças, acho que uma das coisas que eu mais aprendi foi... Vamos mudar, vamos. A gente vai acabar com uma operação aqui. Eu fiz projetos dentro de RH que vamos tirar uma operação daqui. E as minhas falas para as pessoas sempre foi assim, vai doer. Mas a gente vai tentar trabalhar a dor da melhor forma possível. É isso. Né? Agora, qual que vai ser os acordos que a gente vai estabelecer? É isso. As pessoas têm dificuldade. E eu acho que isso é inerente de seu, meu. A gente vai ter em algum momento a gente vai falar assim, ai, eu não quero fazer o acordo agora. Qual que é o prazo? Vamos dar uma postergada. Pois é. Eu acho que é muito sobre isso. E esse é o desafio diário de todo mundo. Aí a gente cai na disciplina. Como é que você faz a disciplina de fazer aquilo todo dia? Então, essa é uma boa pergunta que eu quero comentar. Quero contribuir com duas coisas, né, na sua fala. A primeira é... tem uma tendência a discordar um pouquinho de que a gente nunca viveu grandes eventos difíceis. Vou dar 2 exemplos concretos, né, na minha leitura, que foi a escravização de pessoas e a ditadura militar, né? Essas 2 coisas, elas... e claro, a colonização da maneira como ela foi de exploração, né? Então, quando eu pego esses 3 eventos num país que é muito jovem, a gente tá falando de um país muito jovem, né? Do jeito que ele é, vou botar entre aspas, civilizado, né? Do jeito que foi civilizado. Quando a gente pega esses 3 eventos num espaço histórico de tempo muito encurtado, as chagas são muito grandes. Então, inclusive tem um livro que eu acho que você vai gostar muito de ler, se já não leu, claro, que é do Max Weber. Ele vai falar da ética protestante e da construção do capitalismo, né? Da lógica do capitalismo, que vai vincular a lógica protestante à base de construção do capitalismo nos Estados Unidos. Porque o capitalismo foi... colonizado por povoamento e não por exploração. Sim. No Brasil, o Sul foi colonizado mais por povoamento e a gente tem relações outras ali. Só que o que é a coisa do povoamento? Os imigrantes recebem terra, é cota. Os imigrantes recebem incentivo de imposto, é cota. Os imigrantes recebem dinheiro do Estado, receberão cota. Os escravizados, quando foram libertos, foram colocados na rua sem nada. Sem terra, sem incentivo, sem dinheiro, sem educação. Sem nada. E precisaram continuar se submetendo a uma série de coisas, sem contar que quando, né, o Brasil não foi descoberto, ele foi invadido. E aí a gente funda este país na violência dos corpos de mulheres negras e indígenas. Então, esse é um país fundado sem pai. Esse é um país fundado na exploração. Este é um país fundado na escravização de pessoas, que tem uma relação péssima com a autoridade, e que chega numa ditadura militar e acontece tudo que a gente sabe que aconteceu. Então, de fato, passamos um pouco mais ilesos pelas guerras, porque por Constituição, inclusive, até isso está bem forte na Constituição de 88, o Brasil é um país pacífico, né? Sim. Então, diplomaticamente, a gente não vai se meter muito no quintal do amigo, né? A gente vai ficar quietinho. Exato, e vai sempre participar nas propostas de pacificação, nas mediações, o que eu acho ótimo. Concordo muito com você se a gente pensar que a gente não tem grandes desastres naturais compulsórios. Não. O que está acontecendo é fruto do nosso descaso. Do nosso próprio plantar. É isso mesmo. Então, né, uma natureza muito abundante, um lugar... Tudo que paraíso perdido mesmo, aqui, né? Então, o português chega aqui e fala, nossa, achamos o Éden novamente. Então, entendendo isso, e aí a gente chega num momento em que essas relações, elas são relações exploratórias. A gente não se dá muito conta disso. Mas, por exemplo, o que está acontecendo agora e por que as empresas estão mandando todo mundo voltar para o presencial? E já estão saindo algumas matérias sobre isso. Férias clandestinas, então eu digo que eu estou trabalhando, mas de fato eu não estou trabalhando. Ou eu tenho um contrato full time com você, de 8 horas. Ou seja, eu não cumpro os acordos. Mas eu tô com 4 outros clientes e eu não tenho, entendeu?
Eu não sei cumprir acordo. Exatamente. Então, pra mim, tem esse ponto que vai, inclusive, encostar na discussão, tecnicamente, pra mim, da monogamia, que eu falo, gente, não é sobre ser monogâmico ou não ser monogâmico, mas se você não fala a verdade pra um, você não vai falar a verdade pra 5. Exato. É sobre a postura ética que você decide ter diante das pessoas com as quais você decide se relacionar. Perfeito. Então, estabelecer isso é entregar a resposta emocional de adulto. Só que entregar a resposta emocional de adulto é sobre não querer levar vantagens o tempo inteiro. E no fim do dia, os bons vão pagar pelos maus. Então, quem estava fazendo home office bonitinho, vai ter que voltar para o presencial também. Lamento, porque daí é a regra. Então, neste entendimento, a gente precisa compreender que como é que a gente resolve isso? A gente resolve isso conversando. É por isso que eu tenho o máximo respeito pelas pessoas que fazem dinâmicas de pessoas, team building, etc., com ferramentas um pouco mais lúdicas, né? Às vezes com jogos, etc. Eu tenho um super respeito. Não foi o que eu escolhi pra mim. Eu sento e converso. Eu sento e a gente produz conversas. Então, eu dou palestras pra milhares de pessoas, eu não faço PowerPoint. Primeiro porque, em geral, eu começo com perguntas. Né, se for um grupo um pouco mais fechado. E aí, a minha pergunta clássica é, se eu fosse o Papai Noel com o gênio da lâmpada e eu te desse um pedido, o que você me pediria para resolver qualquer problema com as pessoas? E a partir do que se levanta, portanto, do que tá vivo, eu vou tecer, vou fazer uma tessitura como neta de costureira, né? Vou fazer uma tessitura daquilo que precisa ser entregue ali naquele momento como solução. E, em geral, as pessoas percebem que o que elas estão pedindo dos outros, elas não entregam. E esse é o grande ponto das pessoas que me xingam na internet agora com essas viralizações todas. A primeira viralização, majoritariamente xingada por homens, eu, que falava mal do jovem, eu convidei todos eles a revisar as paternidades deles. Porque eles não estão em casa. O Brasil tem entre 5 milhões e meio e 8 milhões de crianças sem o pai na certidão. E os pais que estão na certidão, em geral, não cumprem função pedagógica, função emocional, função operacional, função financeira e função espiritual. E quer que o jovem cresça bem? O que está acontecendo? Então, revisem vossas paternidades e de seus amigos. Antes de vir falar que o jovem não presta. Antes de levantar uma Incrível. bandeira, né? E agora, eu tô sendo xingada por causa do áudio do WhatsApp, né? Que eu fiz um comentário do tipo... Acelerar áudio do WhatsApp é sem volta e a gente já tá começando a ver na clínica sintomas de transtornos ansiosos muito agravados por causa disso. Sim. Porque as pessoas perderam a capacidade de conversar, de escutar, de ouvir a nuance da respiração. Não, e eu vejo, pensamento. eu tive uma cena agora, recentemente. Ah, porque eu estou fazendo uma videoaula, estou fazendo um curso X online. Ah, sério? A aula é gravada. Tava assistindo a aula no acelerado lá do 2x. Porque eu nem sabia que o YouTube dava pra fazer isso, de acelerar tudo também. dá. Não sabia. Tudo dá. Que porra você está aprendendo? É isso. Tá fora da sala de aula, tá fora do clima de uma sala de aula, e aí, mas tudo bem, dá pra aprender online também. Cada um, A gente também usa tudo desse bem. recurso online pra gente também entregar conteúdo que vai te educar de alguma forma. Mas a pessoa tá ali, gente, fazendo um curso pra, no final das contas, pegar um certificado. Ela tá assistindo a aula no vezes 2. Não sei nem se é vezes 2 que fala no YouTube, mas tava lá no acelerado. Eu não tava entendendo nada. Eu falei, o que você tá fazendo? Aí que falou que era videoaula. Pois Cara, é. eu falo, onde é que essa geração vai parar, gente? E aí, sei. então, não é essa geração. Vamos lá, volta Desculpa. aqui. Não é essa geração, não fala mal do jovem. O jovem Não não tá posso muito falar mal bom, do não, jovem. mas... Aí, Lucas, é nóis. Não, o jovem não tá perfeito, não. Menina, eu tenho preocupação Mas também pela tem minha uma... filha. Então, mas também tem uma coisa que é o seguinte. Esse jovem que a gente fala mal, ele é o jovem branco privilegiado do eixo sul-sudeste Brasília. O jovem negro tá no corre dele. Tá no corre. Ele não tá podendo escolher trabalho, não. As pessoas que moram na região norte, na região nordeste, na região centro-oeste, que não estão no agro, essas não estão podendo escolher entrar 11 horas da manhã porque faz academia às 10. Então a gente também tem que... Ou que tem baseado que em fatos pegar- reais. É verdade. Não é vou entrar verdade. nesse horário porque eu faço academia às real. 10. E a gente acha um absurdo, porque a nossa geração Eu já É ouvi a isso também. bolha. acha um né? absurdo. Mas acha um Eu absurdo... já marquei reunião pras 9 e eu escutei. Não dá. Então, É isso. gente, é uma vez ou outra. Eu preciso fazer 9 horas por causa de agenda. Eu faço aula de tênis. É isso. E tipo, na minha cara, eu faço aula de tênis. Mas é lógico. E aí, sabe o que dói na gente, Tati? A gente não teve a mesma coragem. Isso é que dói na gente. É verdade. A gente não teve a mesma coragem.
Não, Porque eu sou da parece- época, o quê? Que eu batia ponto. Hoje a galera isso. bate ponto. Porque parece que o jovem olha pra gente e só dele existir, ele olha pra gente e fala: o que vocês estão fazendo? O que aconteceu? Que vocês escangalharam um planeta, esvaziaram o direito trabalhista e me entregaram um mundo digital caótico, com invasão de privacidade e violência por todos os lados. É isso que a gente tá entregando pro jovem. Então, se a gente soubesse resolver, pra começo de conversa a gente não tinha escangalhado. Uhum. A gente não tinha Exato. quebrado. Então, eu, se fosse jovem, eu estaria um pouco preocupada. E Tá tenho 2 preocupado, filhos. Lucas? E tenho 2 filhos. Um de 26 e um de 16. Já estou na minha segunda adolescência. Oficialmente a 4, porque tenho irmãos também bem jovens, né? Uhum. Então, tenho uma irmã aí de 30 e poucos, um irmão de 20, 28 e tal. Então, vivi muitas adolescências aí, sendo a irmã mais velha. Então, a hora que a gente começa a entender que o mundo que a gente tem hoje, e aí agora eu vou terminar de responder as 2 últimas perguntas de vocês. O mundo que a gente tem hoje, ele é um mundo para o qual a gente não construiu referências. Não é possível buscar na história um jeito de lidar com o mundo que a gente tem hoje. Na velocidade que se tem, com a quantidade de recursos que se tem, Uhum. com a privacidade devassada do jeito que ela... Bom, a nossa geração foi a última geração preservada na privacidade. Uhum. A nossa geração é a última que sabe como era a vida sem internet. Exatamente. E a nossa geração é a primeira que está pegando os efeitos da crise climática, mas é a última que ainda pode fazer alguma coisa. Então, se tá todo mundo sentado de boa, algum problema a gente tem. Exatamente. Porque quem não está se articulando socialmente, e aí, acho que a última coisa dentro desse bloco, assim, que eu quero dizer, é que, pra mim, o grande problema dentro do trabalho, que faz a gente não saber lidar com a frustração, não encontrar o sucesso, não ter a noção do respeito, ficar pedindo coisa do líder o tempo inteiro que não necessariamente ele pode dar, porque líder também é gente. Uhum. A gente esquece disso. No Exato. final do dia, Eu tenho uma aula lá no A MD gente que eu também falo, quer ser acolhido às vezes, né? eu falo, líder também é gente, não parece. Mas líder também é gente, né? gente. RH mais ainda, também não parece. Né? Não Quem é- parece, né? Quem é que cuida do RH, pelo amor de Deus? Né? Então, pra mim, a última grande coisa é que, principalmente nos últimos 40 anos, em que a gente perdeu muitas figuras de autoridade, e aí, tô falando tecnicamente, as figuras de autoridade de pai, professor, policial, padre, etc., que eram figuras institucionais, pra bom ou pra ruim, não importa. Perdemos figura Eram de autoridade, sucateamos educação básica após ditadura militar, tá certo? E a métrica pra você classificar uma pessoa como alfabetizada, a métrica técnica é saber escrever o nome. O que é um absurdo. Essa é a Né? métrica técnica. Então, quando fala, estamos erradicando o analfabetismo, só significa que todo mundo sabe escrever o nome. A internet explica muito isso. É uma dificuldade de entender metáfora, alegoria, né, hipérbole, qualquer coisa. É uma dificuldade de interpretação de texto, porque a gente tem 82% de analfabetos funcionais. Então, entendendo isso, o que pra mim aconteceu nos últimos 40 anos é que a gente transformou o trabalho na única coisa importante da vida. E quando a gente tem uma coisa só importante da vida, ela tem que dar tudo pra gente. Uhum. E aí, eu vou estabelecer uma relação De cobrança que é mais uma pesada. relação que não pode ter perda. E aí eu escuto gente dizendo assim, eu vou falar do seletista, né? De quem tem carteira assinada. Eu escuto gente dizendo assim, eu não vou pedir demissão. Eu vou jogar fora 15 anos da minha vida? Você tá jogando, criatura. Deixa eu te contar. Você É. tá se Aí matando. eu provoco 2 coisas. Eu digo, bom, primeiro, nesses 15 anos, principalmente quando sou eu a diretora de RH, né? Nesses 15 anos, você deixou de receber salário algum mês? Então, todo o trabalho que você fez nessa empresa, você foi remunerado por isso. Para começo de conversa. Segundo, as garantias trabalhistas previstas na CLT de 1943, elas têm uma razão de existir. Por exemplo, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é caso você seja pego de surpresa numa demissão, você tem uma proteção financeira para que você possa se recompor. Se você está querendo sair, você não precisa de fundo de garantia, porque você pode se organizar para isso. Ah, mas eu queria a multa. Uhum. Ia chegar nisso. Aí, ou eu devolvo a multa para você me liberar o fundo. É crime. Se eu começo a colocar no CAGED o tanto de gente que eu tô demitindo, e se o meu caixa recebe devolução de multa,
eu posso ser presa. É crime. E crime eu não vou fazer. Do mesmo jeito que eu não deixo de pagar INSS parte funcionário pra fazer caixa. Porque eu garanto o seu direito. Então, eu garanto o seu direito e você garante o meu. Porque tá todo mundo falando de garantia de direitos, mas ninguém discute que pra garantir direitos, você precisa reconhecer deveres. E ninguém quer reconhecer deveres. Porque dá trabalho. Porque é difícil. Então, essa é uma coisa muito, muito, muito importante. E a segunda coisa é, tá bom, você acha que você jogou 15 anos fora? Ficar aqui significa jogar mais 15. Escolhe você. Pra mim tá tudo certo. Então, essas relações, elas vão se tensionar no sentido de que eu sempre quero levar vantagem porque acho que sempre eu sou explorado. E sim, quando a gente olha para a estrutura do capital, e tem um princípio jurídico na Justiça do Trabalho brasileira, que é o princípio de hipossuficiência do trabalhador. O trabalhador, sim, ele é mais fraco diante de um CNPJ, né? Então, esse CPF sempre vai ser mais fraco diante de um CNPJ. Não vai conseguir mudar a estrutura, etc. Mas eu volto na pergunta que é, ok, você não pode virar a chave de uma hora para outra, mandar todo mundo para aquele lugar e sair andando. Qual é o plano que você tá fazendo e em que prazo para sair daí? Pelo amor de Deus. Qual é a fonte de renda paralela que você está construindo? O que é? Entende? Exato. Então, em geral, quando eu recebo as pessoas para fazer mentoria de transição de carreira, juro por Deus, gente, eu faço isso há 15 anos. Mais de 90% delas, oficialmente, não tem um problema com o trabalho de início. É porque o trabalho, teoricamente, é o lugar de menos afeto que ela quer mexer pra tentar dar um rumo na vida dela. Muita gente descobre que precisa resolver o casamento. Muita gente descobre que precisa resolver pai e mãe. Muita gente descobre que precisa se resolver. E aí, a última coisa que eu quero dizer, essa palavrinha que você falou de disciplina, pra mim, ela é a chave de uma vida simples, de uma vida feliz, porque disciplina não é sobre motivação. Você não pensa assim, tô motivada pra escovar o dente? Exatamente. Só vou escovar o dente se eu estiver motivada. Tô motivada pra tomar banho? Eu preciso de motivação pra tomar banho. Exercício físico é a mesma coisa. Não tem que estar motivado. Mas eu não quero, tô com preguiça. Vai com preguiça, ué. Exatamente. Mas faz o que tem que fazer. Então, na psicanálise a gente vai dizer que a ação vai seguir o desejo. E o desejo é da ordem do inconsciente. Então, quando alguém diz assim pra você, minha prioridade é a família. Passa 3 horas por semana com a família, com a cara no celular, os filhos com a cara no iPad, e aí não sabe por que esse jovem cresce sem gostar de ler. Exatamente. Ora! Então, para você saber onde está a sua prioridade, você tem que saber onde você põe seu tempo, sua energia e seu dinheiro. Esse é um princípio empresarial que serve para a vida. Exato. Então, quando falam assim para mim, é que a gente prioriza pesquisa e desenvolvimento. Aí eu falo, quanto que você tem de budget? Não tem. E qual é a equipe dedicada? Também não tem. Ué, isso é prioridade como? Não, os gerentes vão fazer. Ok, não vão fazer. Isso também não é uma prioridade. Então, é só assim. Não é pra convencer ninguém de nada. Lá no vídeo do WhatsApp que viralizou, tá tudo... eu não ouço mesmo. As pessoas não têm noção. Fala... Gente, a gente inclusive vai fazer um episódio de react desses comentários. Porque é uma loucura tão grande. Primeiro, porque eu não tô dizendo que não tem que acelerar. Eu só estou contando pra vocês os efeitos. E outra, isso vai virar um costume. Vamos pensar... Isso! Vamos pensar como é que funciona o nosso cérebro, como é que funciona os hábitos. Hábitos, né? Para quem não leu, vão lá, por favor, O Poder dos Hábitos. Leiam sobre o livro, porque é maravilhoso o efeito no cérebro de um hábito. Ele pode fazer coisas maravilhosas. Essa é a minha explicação. Que tá dentro da disciplina. É isso. Aí, o que você faz, bonito? Você pega lá um áudio e começa a ouvir ali 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 2, 2, 2, 2. Sabe o que vai acontecer? Quando você sentar pra conversar com alguém, a sua ansiedade vai lá em cima, você não consegue mais. Tem gente que não consegue mais ver filme, tem gente que tá acelerando música. Aí eu falo assim, gente, música, vamos lá. Música. O princípio do estado da arte da música é o equilíbrio entre o som e o silêncio, matematicamente. Pra essa música ser boa, não. Pois é. Pelo amor de Deus. Pois é. Mas sabe o que é isso? Entendeu? É aquela coisa do tipo, eu quero saber de tudo. Cara... E aí a pessoa fica rasa. Mas por quê? Porque tem a célebre fase do que tem que... Eu tenho que ser X, eu tenho que... Você não tem que ser nada, cara. Coloca os seus acordos em dia,
coloca o seu autoconhecimento em dia, aí a gente vai conversar para as outras etapas. Até Pois chegar é. nesse momento, não. Tem uma pergunta dentro disso que é... Acho que tem duas, né? Quem é que você tá querendo que te ache ótimo, né? Não, autoafirmação sempre, né? E a outra é o quanto você suporta não ser amada, né? Exato. Porque se você não suporta não ser amada, você vai querer realmente ouvir todo mundo, atender todo mundo. E você falou uma coisa que eu lembrei de uma coisa que eu faço. Não me orgulho do que vou dizer neste momento, mas vou dizer. Já que estamos falando de experiências, Felipe, vou dizer. Eu não gosto de festa de aniversário. Principalmente festa infantil. O Felipe está comemorando neste momento. Meus filhos, coitadinhos, só tiveram festa na escola mesmo, enfim. Também porque o pai organizou bastante, né? Mas essa é outra conversa. Eu vou dizer por quê. Porque eu gosto de conversar. E gosto de ter conversas assim, né? Não só sobre amenidades, mas conversa. Eu gosto de saber o que você tá lendo, o que você tá assistindo. Poxa, pra onde você viajou, né? É o que eu falo pra ele. Ele falou assim, você tem que procurar um hobby. Eu falo pra ele assim, qual que é o meu hobby? É conversar com pessoas inteligentes. É isso. Esse é o meu Só que a hobby. gente vai fazendo isso, vai ficando meio cínica, né? Quero falar disso talvez um dia. Porque daí também não é qualquer pessoa que você quer ouvir, também não é qualquer professor que você para pra ouvir. entendeu? A gente vai ficando meio cínica, mas tudo bem. Daí o que acontece numa festa de aniversário? Vamos lá comigo, né? Uma festa de aniversário, às vezes é um monte de gente que você não conhece, nunca viu na vida. Uma São os pais barulheira dos amigos dos seus danada. filhos. Uma barulheira danada, um negócio. Vou brincar com as crianças. E aí, Eu já gosto. sou uma que gosta. então, eu às vezes vou, mas também não é muito a minha praia. Meus filhos sabem que eu começo a gostar deles quando eles começam a ter pensamento abstrato, 10, 11 anos, assim, né? É a piada lá de casa, né? Eu gosto quando vocês começam a conversar. Antes é uma função mais operacional pra mim, assim, né? Agora eles são ótimos, porque eles são grandes, eles são inteligentíssimos, um senso de humor, uma ironia maravilhosas, assim. Agora eu amo muito eles, né? Mas enfim, a função da criança pequena, ela é uma função que exaure a gente. Exato. Né? Toma nosso tempo, toma nossa energia, toma nosso dinheiro, vira o centro, o motor da nossa vida. Enfim. Então, em geral, festas de aniversário, elas são muito dispersas e aí muito barulhentas e muita gente falando. E meu canal principal de aprendizagem é o auditivo, né? Então, eu vou ficando um pouco desorganizada auditivamente. E aí, eu vou falar uma coisa que é muito feia, mas que a gente precisa falar sobre isso, que é: eu não vou encontrar ali uma função dentro do que eu faço num avanço. Então, para mim, aquele tempo ele é muito precioso, que eu podia estar atendendo alguém, eu podia estar ajudando alguém, eu podia estar estudando, eu podia estar trabalhando. Sim, eu sou, né, a menina dos olhos do capitalismo, certo? Com, assim, sem tirar nem pôr, sem como nenhum diria. problema com isso. E aí é que tá. Não tem problema a gente viver as coisas. A gente precisa ter consciência. Por quê? Exato. Porque eu tive 2 burnouts na vida. E aí eu aprendi, né, a descansar. Eu aprendi a modelar uma vida diferente, que é mais dissociada do horário comercial dia útil. Mas eu decidi que eu não ia trabalhar no fim de semana. Então, uma série de coisas eu fui promovendo nos últimos 5 anos, que hoje, se você perguntar assim, mas você sente falta de férias? De verdade? Não. Eu tiro pra ver meus filhos e tal, não sei o quê, né? Com as pessoas com quem eu me relaciono. Mas eu descanso durante a semana e o princípio do descanso deveria ser esse. Então, eu durmo super bem, eu descanso uma vez por semana, né? Oficialmente no fim de semana. Minha vida não é só sobre trabalho. Eu sei que parece. Não é só sobre trabalho, não é mesmo? Então, tem muita coisa que eu faço que as pessoas não sabem de fato. Então, entender que a vida, ela é um mosaico. Ela é um composto de coisas, porque muitas vezes o que eu vejo as pessoas pedindo dentro do ambiente de trabalho, ela vai encontrar num grupo esportivo, ela vai encontrar num grupo religioso, Exatamente. ela vai encontrar no Rotary, entendeu? No Lions, ela vai encontrar no terceiro setor, ela vai encontrar em algum outro lugar para preencher essa coisa do propósito ou da realização que Exato. seja, Exatamente. e aí ela consegue estabelecer uma relação um pouco mais pragmática e um pouco mais sóbria com o trabalho, inclusive para sustentar os períodos difíceis. Porque é isso. Se eu tivesse sendo xingada na internet do jeito que eu tô, e eu tivesse qualquer dúvida sobre o meu valor, Exato. ou eu não fosse amada o suficiente pelas pessoas certas, talvez eu me colocasse em dúvida. Sim. Como? Para azar de vocês, talvez. Eu acordo tem cedo, isso, né? eu acordo Gente, cedo, mas é exatamente escrevo bem,
estudo muito e tenho autoestima ótima, né? Podem falar, né? Pode falar. Mas as pessoas que me cercam, elas começaram a ficar preocupadas no começo, né? Por essa coisa da saúde mental e tal. E eu digo, olha, não se preocupem. Vocês são as pessoas, inclusive, que garantem a minha sanidade. Eu sou pesquisadora e professora. Então, eu olho esse movimento não é sobre mim. É sobre eles. Então, eu olho esse movimento como uma pesquisa empírica. E eu também me divirto. Porque hoje, inclusive, eu mandei para um amigo meu, lá da PUC, de Ciência da Religião, um ex-pastor, uma pessoa comentou no meu vídeo do WhatsApp, um padre dizendo que não tem paciência para ouvir as pessoas. I rest my case. Entendeu? Imagina. Então, uma pessoa que, em princípio, tem uma função eclesiástica da escuta, Sim. ele declara que ele não tem paciência. Você sabe que te ouvindo, assim, pra mim, eu faço uma reflexão muito maluca, né? Eu falo assim, tá tudo bem, ele pode não ter a paciência. E tá Ele tudo pode. bem porque ele é um ser humano. Mas até a se expor a colocar... Mas Pra quê? Dai, mas daí é essas antes. pessoas que vão lá usar a rede social fazer isso? para se descarregar emocionalmente, me corrija se eu estiver errada, é justamente a pessoa, entendendo eu, que não tem um amigo, um irmão, uma mãe, alguém para conversar. Não, é que tem uma coisa antes disso. Antes disso. Se ele não tem paciência, ele não pode ser padre. Assim, Porque faz parte da função. E é aí eu que concordo, vem eu as concordo. frustrações. Eu concordo. Entende? Eu concordo, porque a gente teve até aqui uma pessoa que sentou aqui no nosso sofá, ainda não era este sofá, mas ele fala muito sobre o papel na relação do trabalho como um palco, né? Você tem ali o seu papel no trabalho, a sua relação com o trabalho, e você sobe no palco para exercer aquilo. Então, você tem um script para fazer aquele trabalho e você precisa lidar com aquilo, né? Mas, obviamente, de novo, né? Nós somos a batida do coração, né? Se você pegar aquele negocinho do coração, e aquilo ali até me remeteu aquilo. Pega o negocinho do coração, e quando estiver fazendo assim, ó, quer dizer que você tá vivo. É então, isso. esses altos e baixos da vida são positivos. A hora que estiver na linha reta, cara, que você já não tá mais aqui. Mas, vamos pensar nisso tudo. Ele é um ser humano no final do dia. Ele Perfeito. pode ouvir e falar assim... Exato. Poxa vida, eu faço isso. Tá tudo bem, Perfeito. mas cara, vai lidar com o seu sentimento. Você é um padre, você tá numa Perfeito. instituição. E aí eu fico pensando em quem ele impactou fazendo esse movimento. Porque uma vez que ele é um padre, ele É se isso. colocou numa... E quando ele se expõe, imagina quem tá por trás, que confia nele. Quem ele autoriza, né? Ele fala assim, ó, eu não gosto de ver as pessoas... Aí alguém sentado, né, falou assim, meu Deus, eu contei a vida pra uma pessoa que não tava nem aí pra mim. Pois é, Entende? Eu tenho muito medo das redes sociais por isso. também. Porque ele pode ser um ser humano. Ele pode Ele ser. pode, ele tá autorizado. Ele Eu tá quero autorizado. Padre. Mas ele pode, mas ele não... Ele Calma, não eu também quero, eu O também quero. padre é o líder. Mas o padre é o líder que a gente tava falando há pouco Perfeito. tempo atrás, que todo mundo vê ele como super-herói. Não, Que então, às vezes ele fala assim, não tenho paciência pra ver as pessoas, mas porque na verdade é um desabafo que ele tá cansado. Que Tudo quem tá bem. ouvindo ele? tudo bem. não vai na rede social fazer isso. Conta pra jornalista. Não, só isso. volta aqui um minutinho. Perdemos 2 soldadas. Só um minutinho. Perdemos, vamos trazê-las de volta, obrigada. Volta aqui um minutinho. Não, o meu... Mas o meu- é isso. Pois é. Padre, se Não. pronuncie, quero te Não, abraçar. o meu ponto... Não, Sinta-se vamos lá. abraçado, tá bom? O meu ponto é o Ó, seguinte. coração de O meu ponto é o seguinte. Ai. Ele, obviamente, ele é um ser humano. Sim. Obviamente, ele tem todo o direito de sentir qualquer coisa, etc. Concordo que eu acho complicado tornar isto público, né? Exato. A partir do Exato. lugar que ele É. ocupa. Acho que ele poderia puxar esse assunto de um jeito diferente. Exato, exatamente. Mas enfim, tudo bem. Mas só o meu ponto aqui é o seguinte, pra juntar com o nosso assunto. O meu ponto só é, uma das funções essenciais de uma cadeira eclesiástica como essa é a escuta. Exato. Se você... É a mesma coisa que você sentar pra fazer RH e não querer falar com ninguém. Entendeu? Vocês entendem? Raro, mas bem comum hoje em dia. Então, pois é. E aí a gente vai cair num lugar que é... Agora é pra ser cancelada de vez. Vocês estão preparados? Lucas, você tá preparado? Que é uma discussão que a gente tá começando a ter, principalmente dentro dos RHs, que é a relação das pessoas com os bichinhos de estimação. Num deslocamento emocional extremamente perigoso. Numa afirmação dizendo, melhor conviver com meu cachorro do que com gente. É óbvio. Com seu cachorro você não tem que negociar nada. Você não tem que articular nada. Exatamente. Com seu cachorro, você pode ser só a criança que você quer ser. Só receber. Só ser servida. Exatamente. Emocionalmente. Então, quando você não tem que ser Exatamente. adulto,
quando você não precisa estar numa você pode relação falar. tensionada como adulto, vai ser mais fácil mesmo. Exatamente. A decisão de ser... Você é agressiva? A decisão de ser mãe de... Preferir ser mãe de pet do que ser uma mãe de verdade. Isso eu não vou comentar, não. Aqui tem Não um é? limite pra mim. Não é? Isso é Por muito... quê? Porque eu não quero ter a pressão, a organização, a dificuldade, né? A coisa árdua que é maternar. Criar um Lidar com criar um com o ser cidadão. humano. Criar um cidadão. Exatamente. Então, essa semântica, ela é muito complicada pro ativismo de gênero. Porque Exato. equipara tutoras de animais ao maternar. Isso, além de desrespeitoso, é muito perverso. Porque criar um cidadão no mundo que a gente tem hoje, muitas vezes sem o pai dentro de casa, ou sem uma segunda figura, é muito difícil. Do ponto de vista principalmente emocional. Então, de novo, né? Tá tudo bem com quem quer ter bichinho, quem põe o bichinho no carrinho, quem põe o bichinho na piscina de bolinha pra fazer natação, pra fazer as coisas. Tem de tudo hoje em dia. Esse mercado tá milionário com planos de saúde, etc. E por que eu falei que a gente tá discutindo isso em RH? Porque tem gente não indo trabalhar porque precisa dar um antibiótico de 4 em 4 horas pro cachorro em casa. E aí, como é que a gente articula isso? Quais são os limites, que é a mesma pergunta que a gente tem feito sobre saúde mental. Quais são os limites de acolhimento das necessidades individuais dentro do mercado de trabalho? Exatamente. Eu tô falando, a gente Considerando- fala de uma empresa, desculpa te cortar, Pode falar. mas a gente fala hoje que tem empresas que são pet friendly, que você pode levar o seu cachorrinho para trabalhar, mas as pessoas não podem levar os seus filhos. Eu também não vou comentar isso, não. Mas não é, gente. Eu fico assim, fico meu Deus. Porque precisa saber... Não precisa cortar nada. Não, eu não quero que corte eu não nada. falo Não quero, das não empresas, corta. mas eu Não corta, eu fico deixa. muito chateada. Talvez eu vou querer cortar. Não, se cortar, Eu me manda o fico- íntegro. Que eu vou pegar a minha parte e eu vou publicar. Eu Não, fico- não, cortar eu. Mas gente, tá sendo libertador essa conversa, Ana Não, não Tomazelli. corta nada. Obrigada por me libertar. Além de sala de aula, eu sou um consultório ambulante. Obrigada Eu por me fico- libertar enquanto líder, porque eu falo assim, meu Deus, como é que... Não, gente, é eu que Não, a sou da pergunta geração não, passada a pergunta e tô é... ultrapassada e não tô Não, sabendo lidar com isso. a nossa geração é a pior de todas para esse assunto. Isso é muito importante pra gente entender. Agora, veja, a gente não tá aqui dizendo que não pode nada. Não é isso. Mas, como é que a gente articula os interesses? Essa é a pergunta para dar conta do que chega. Então, antes, a gente não tinha esse nível de prioridade quando a gente falava de bichinhos de estimação. A gente não tinha lojas 24 horas por dia funcionando. A gente não tinha plano de saúde Exatamente. para bichinhos. E tem que cuidar, e tem que amar. Todo mundo exato. que me pergunta, por que você não tem um bichinho, né? Bom, a minha pergunta é, já tive filho, já tive trabalho suficiente, né? E a minha vida, hoje, não permite que eu cuide decentemente de um animal. Com o afeto que ele precisa, com a atenção que ele precisa, com os cuidados físicos que ele precisa. Então, se eu não posso entregar o meu melhor, eu não vou fazer um bicho sofrer sozinho dentro da minha casa. Exato. Entendem? Estabelecer um E acordo, né? eu não quero lidar com uma casa inteira quebrada porque eu meti um gato lá dentro. Porque eu já tive gato, enfim, né? Tivemos aqui algumas questões. Então, assim, não quero. Hoje, na minha vida, essa é a minha escolha. Não significa que eu não goste de bicho, que eu seja contra bicho. Luísa Mel, inclusive um beijo, tá? Assim, é isso. Teve gente que reclamou, né, das pessoas que resgataram bicho no Rio Grande do Sul. Deixa resgatar bicho, gente, é ser vivo. Deixa. Exato. E a gente tem 8 bilhões de pessoas no mundo. Tem gente pra cuidar de bicho, tem gente pra cuidar de planta, tem gente pra cuidar de gente. Em contrapartida, teve gente que levantou e tá processo contra a Cobase, que perdeu mais de 32, 42 Exato, porque subiu os bichinhos. computadores e deixou os bichos no porão. e deixou os bichinhos, Aliás, exatamente. a matéria gente, perdoa, mas é porque eu li, foi muito engraçado. Uma das matérias foi
que os bichinhos, né, vieram a falecer, mas é que tem uma parte da matéria que é muito engraçada. Vai classificando os bichos e fala assim, os peixes. Eu falei, não, os peixes. Então, assim, tem um monte de coisa aí dentro. Tem um monte de coisa aí dentro. Mas a gente precisa... Humanos, eles não vão gente. ser assegurados, as seguradoras não vão cobrir nada, não vão cobrir carro, não vai cobrir saúde de vida, não vai cobrir nada. Porque nem tem foi- como, quebra o segmento. Exatamente. Quebra o segmento. Exatamente. Só que o que virou pauta foi a falta da indenização dos bichos, com todo respeito, com todo e maior respeito da vida. Precisava, tadinhos, morreram, enfim, fizeram errado. Mas como é que vira pauta, vira um assunto? Ah, não, porque tem que indenizar a vida, Sabe por quê? a vida dos bichos. E Sabe por quê? tanta de gente que morreu que também não vai Não, ser segurado. sabe por quê? Porque parte do princípio do indefeso. A hora que a gente entende a lógica do princípio do indefeso, a gente entende por que que a gente defende certas categorias Uhum. e não defende outras. Aqui tá muito claro entre animais e humanos, porque os animais sozinhos não podiam abrir as portinholas pra sair, porque nem Sim. sabiam o que estava acontecendo. Também tem a questão que eles estavam sendo comercializados. Isso, e também tem uma segunda lógica no princípio do indefeso, que é o princípio do merecimento. Que aqui não se aplica muito, para algumas pessoas se aplica. Tem gente que acha que bicho não merece ser salvo. Não é o meu caso, por exemplo, tá bom? Também não Tá é o tudo meu certo, caso. não é o caso de ninguém aqui, Deixa viu, claro, gente? É isso não aí. vamos ser gente Mas, polêmico, né? Quando a Esse gente coisa. fala de racismo, por exemplo, tem um viés que é pessoas brancas merecem ser salvas primeiro. Então, tem um termo chamado racismo ambiental. As pessoas negras, periféricas, principalmente as mulheres, são as primeiras a sofrerem os efeitos de uma condição climática fragilizada. E quem foi que sofreu mais no Rio Grande do Sul? Sofrendo abuso, a gente tendo que fazer abrigo só para mulher. Porque as mulheres e as crianças começaram a ser violentadas. Então, vocês entendem que tem muita camada. E o nosso grande lance deveria estar sendo olhar socialmente para como este mundo se configura agora, Uhum, sem ficar buscando no passado a resposta, porque a gente não tem. uhum. Não tinha o que a gente tem hoje no passado. A gente não tem resposta pronta. Mas a gente deveria estar se perguntando o que é que a gente vai experimentar como solução para o agora e para o porvir. Então, é estudar, é entender que a gente, por exemplo, o terceiro setor produz tecnologia social, por exemplo, para ajudar a resolver problema de mão de obra. Vou pegar o exemplo do mercado de tecnologia. O mercado de tecnologia, eu proximamente conheço 4 grandes instituições que formam meninas negras de várias identidades de gênero e orientações sexuais, programadoras para o mercado de trabalho. A minha irmã é uma delas, virou programadora do Bradesco, num projeto social. Então, a gente fica olhando para um lugar e com preconceito para outros lugares, sem perceber que, por exemplo, o Brasil é um dos produtores de conhecimento climático mais respeitáveis do mundo. Porque a última reserva de oxigênio tá aqui, na gente. Então, se E o tem um mundo negócio, olha pra nós, né? se O tem um mundo negócio olha que a pra gente nós. entende, é de clima e é de social. E a gente não tá ouvindo. E aí, quando acontece um negócio desse, que aí todo mundo se comove, e tem que se comover mesmo, e todo mundo manda dinheiros e etc., pra gente que tá no terceiro setor, a gente olha e fala assim, por que é que vocês não fizeram isso antes quando a gente pediu? A gente tá no terceiro setor prevenindo desgraça, consertando desgraça, entendem? Fazendo tecnologia social para avançar, para todo mundo Até porque avançar. o terceiro setor é onde sente a dor, né? Exato. No final do Muito. dia, é onde consegue Muito. criar algo, porque quem sente a dor. Muito. E empresas têm compromisso social. Não é só para botar uma plaquinha SG na parede. Entendem? Então, a hora que a gente entende isso, que a gente precisa decidir a nossa postura cidadã do CPF, do CNPJ, para além da caridade, que o terceiro setor nasce na religião também, a caridade é ótima, obrigada, né? Mas a gente precisa dar o peixe ensinando a pescar. Então, quando a gente fala de produção de autonomia, hoje a gente tem muito recurso. O que a gente tá falhando é no timing. A gente tá pegando recurso depois. Depois, tá todo mundo morto. Tá todo mundo morto. Então, a gente precisa começar a isso. pensar sobre isso.
E 30 o segundos de diretor já silêncio. levantou. Forte, né? Hoje, olha, hoje... Dentro do caixão você não me serve pra nada, né? Você me serve pra quê? Exato. Pra ser exatamente. peso ou... Estatística. Não, para ser peso, Então, estatística... Então a gente pra precisa não contar entender nada. que tem que sim dormir bem, tem que sim se alimentar bem, e são condições de privilégio Tem também, disciplina. né? Tem que ter disciplina. Ah, mas não quero. Faz sem querer. Ah, mas... Ué, faz sem querer. Você dizem é que- adulto. Dizem que Né? É isso. a maior liberdade, né? Considerar uma pessoa livre significa fazer o que tem que fazer. Exatamente. Não fazer o que você quer. Só o que fazer você o que quer. você Porque quer, a você gente está cresceu. sendo... A gente cresceu e a gente... Não, fazer o que você quer significa que você é dependente de algo. Prisioneiro dos seus desejos. Prisioneiro dos seus desejos. Exatamente. Lá em casa a gente brinca. O lá em Felipe casa- já mandou a gente Seja acabar, livre. né? É, você tá já tá reparando. ali né? assim, ó, Tá tipo- O reparando. Felipe tá ali, mas também 1h30 de conversa. Eu avisei que ia ser. Eu avisei. Gente, 3 mulheres que falam pouco, que gostam de falar, que gostam de debater. E que falam bem, e que tem dados. Exato. E que tem Que a gente não profundidade. fica aqui, não é É isso. simplesmente um tricotar, meu Brasil. É isso. Não é, não. Ana, então, como você pode ver, a gente precisa encerrar, porque o tempo ruge. Mas a gente já fez uma lista aqui dos próximos Mas eu podcasts. gostaria que você falasse muito rapidamente, porque me cortaram a gente lá. Eu falei pra você que isso ia acontecer, porque você ia me falar nos bastidores, o diretor não deixou, não, vamos falar no podcast, e aí a gente fala tanto, e aí Você quer que eu dê uma palhinha pro próximo podcast? uma palhinha pro Porque no próximo a podcast. dissertação já vai estar escrita e vai virar livro. Olha só, Isso aí, boa. você É disso já que você quer pode falar? ser considerado uma Oh. cientista da religião? Você ainda tá Então- estudando, você vai entregar seu mestrado. Posso ser considerada porque estou regularmente matriculada, inclusive, aprovada nas disciplinas. Que legal. Mas a minha banca é agora no meio do ano. Que Boa sorte. Você sensacional. quer Eu que eu quero fale o super que que é? você venha. Eu quero que você fale mais um pouco dos seus livros. Tá bom. Onde é que nossos espectadores Deixa ela fazer encontram desenho, o seu tô livro? curiosa. Mas vou também, falar. como que é aí o teu, esse teu próximo diploma, tua especialização, que você acredita que também é um estudo que vai reverberar para a próxima geração, é isso? Sim. Então, vou resumir pro Felipe não brigar com a gente. Mas também não vou falar muito rápido, não, porque sou contra ficar... O 2x. Eu Porque sou a gente contra o não é 2x e obrigada. sou contra vídeo de 30 segundos. Você que lute aí. E o pessoal que lute também dá uma pausa, vê depois, lava uma louça depois, é isso aí. Exato. Bom, eu sou pesquisadora em ciência da religião pela PUC de São Paulo. Eu pesquiso matrimônio e infidelidade conjugal em lares cristãos. Majoritariamente... Muito interessante, né? Eu achei interessante. Eu achei fantástico, porque eu queria olhar só os dados. Porque é específico, é específico. Depois eu queria compartilhar os dados. Eu Isso. queria. Não vou dar muito detalhe de como é que eu cheguei nisso, porque a gente pode, de fato, gravar um outro episódio, mas dentro da minha pesquisa fiz, claro, uma questão bibliográfica, mas também entrevistei 408 mulheres, 204 do campo evangélico, 204 que não são do campo evangélico. E o que eu estava procurando, né, como hipótese, enfim, o que eu estou procurando? Qual é o papel da igreja na decisão dessa mulher, na manutenção ou na dissolução do casamento, depois que ela descobre o que a gente chama de evento crítico da infidelidade conjugal. Estou falando de relacionamentos heterossexuais, heteronormativos, bem naquele eixo binário que eu comentei, homens e mulheres cisgênero. E aí, é muito interessante, por quê? Porque essa decisão, ela implica em muitas coisas, inclusive na perda da vida religiosa por essa mulher, se a gente começar a pensar que tem um contexto de responsabilidade bíblica pela edificação e pela manutenção desse lar. Então, se esse lar ele não está perfeito do ponto de vista de comportamento, de lealdade, de fidelidade, etc., essa responsabilidade bíblica é dessa mulher. Então, daí, depois disso, se ela decide dissolver o casamento, ou se ela decide manter, eu estou trabalhando com o conceito de uma antropóloga indiana chamada Veena Das, sobre refazimento do cotidiano após o evento crítico. Então, como é que essas mulheres refazem o cotidiano? Do ponto de vista de vergonha, do ponto de vista de confiança e etc. Como é que elas se reconstroem nesse cotidiano a partir do sofrimento desse evento crítico? E por que eu acho que isso é importante? E aí, a professora Cláudia, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia ano passado, me ajudou muito, porque quando ela ganhou o Prêmio Nobel, todo mundo me mandou falando, olha, exatamente o que você fala. Eu falei, ai, o Nobel vem aí, me aguardem. Mas basicamente, a professora Cláudia tem uma produção muito vasta, mas ela tem um livro que em português chama Carreira e Família. A tese principal dela é que não vai haver equidade de gênero no mercado de trabalho enquanto não houver paridade de gênero em casa. E muitas vezes não há paridade de gênero em casa por um conceito cultural religioso. Porque este homem está do lado de fora como a cabeça da família e esta mulher está do lado de dentro edificando este lar.
né? Então, ela não fala isso quem tá falando sou eu. Então, no mestrado, eu quis olhar um pouco para isso a partir de um vetor de angústia muito específico que começou a aparecer nas quase 10 mil mulheres de quem eu cuidei nos últimos 5 anos, na ONG, porque eu comecei a perceber que umas mulheres sofriam mais do que outras, e como pesquisadora eu fui começar a procurar transversalidade, padrão, né? Sim. E encontrei religião e infidelidade conjugal como dois vetores muito importantes. E aí, no doutorado, eu tô pensando em discutir essa relação da carreira dessas mulheres. Será que o evento crítico da infidelidade conjugal impactou na carreira delas? Será que ter um ambiente tão assimétrico, particularizado dentro de casa, faz diferença na carreira delas, do ponto de vista, inclusive, religioso? Será que entre diferentes religiões as ambições são diferentes? Ou os contratos são diferentes? Por quê? Porque eu já tive gestor que me pedia para contratar a equipe, de preferência evangélico, de preferência cristão. E aí eu perguntava por quê? Porque sabem seguir regra, não são rebeldes, obedecem, estão ali bonitinhos, né? São comprometidos e tudo mais. Só que esses mesmos gestores reclamavam de receber chefes evangélicos. Por quê? Porque eram mais restritos, rigorosos, exigentes e etc. Então, eu quero para mandar, mas eu não quero para ser mandado. Então, eu guardei isso aqui, né, na minha gavetinha e falei, opa, deixa eu ver um negócio aqui. E aí, tô olhando para casa, especificamente, para dentro de casa, e porque a relação do evangélico com o trabalho, justamente, né, esse livro do Max Weber é uma bíblia pra gente, a relação com o trabalho, a relação com o dinheiro das pessoas do campo evangélico é muito diferente da relação dos católicos. Então, os católicos vão ser muito mais, né, do voto da pobreza, da coisa do mais fácil passar um camelo pelo buraco da agulha, né, do que o rico entrar no reino dos céus, etc. E aí a gente vai começando a ver essas diferenças muito grandes no acúmulo do capital. Então, do ponto de vista de carreira, será que faz alguma diferença para essa mulher? É o que eu quero discutir, talvez, enfim, no doutorado. Estamos aí fechando já para o ano que vem. Super interessante. Entendendo, quando eu olho para minha própria história, a minha carreira não seria possível se o pai dos meus filhos não estivesse realmente dividindo tudo em pé de igualdade comigo. Ele, a família dele, né? Depois a esposa dele, o meu segundo marido, os avós, etc. A gente realmente formou uma aldeia para dar conta desses meninos. Porque se esses meninos tivessem sobrado só para mim, eu não era a pessoa que eu sou. Eu não teria a carreira que eu tenho. Então, olhando para as mulheres de quem eu cuido, eu já sei empiricamente que tem muito impacto, sim, na carreira. Mas agora eu quero discutir, será que a religião, depois de um evento crítico, vai ter também um impacto? Aí, cenas dos próximos capítulos, daqui 4 anos vocês me chamam e eu conto pra vocês. Muito em breve, quando não, você... do mestrado eu consigo contar já no segundo semestre. Cena dos próximos capítulos, mas já ia do doutorado, o próximo podcast muito em breve. E eu já posso dar um spoiler muito interessante, só pra matar o Felipe do coração, que a gente vai pra 2 horas de podcast. Eu posso dar um spoiler muito interessante. As mulheres evangélicas apresentaram, assim, uma maior inclinação para o sentimento de vingança do que as não evangélicas. Gente! Eu vou deixar esse Gustavo spoiler Swin, aqui. meu marido, por Vamos favor, falar preste aqui atenção dos livros! Vamos falar aqui dos livros! Não significa que elas façam, tá? Eu tô falando de sentimento, não significa que elas façam. Eu quero que você fale dos seus livros, como é que as pessoas te encontram na rede social. Ai, que tudo! Como é que as Na pessoas rede se social conectam tá com fácil de você? encontrar. Nem sempre eu quero ser encontrada. Quero falar. Nem sempre. Bom, vou falar o Carreira Sem Sofrer, que eu já mostrei, né? Como ter sucesso sem perder saúde, sem brigar com quem está perto de você. Eu falo de carreira, de transição de carreira. Quer trazer perto aqui pra câmera? E de carreira. Consegue dar um Com, close, Lu? com plástico fica ruim? É? Já aparece? Uma coisa meio, né? Então, basicamente aqui eu falo de carreira, de transição de carreira, de carreiras digitais. Monto mesmo uma metodologia, né? Falo que você não tá perdida, você só tá em processo. Isso é muito Exato. importante, E né? De transicionar saber. de carreira, gente, faz muito sentido. Só aumenta a sua marinha de ferramentas. Isso, Exato. exatamente. Não tenha medo, vá. Exatamente. E discuto muito essa métrica do sucesso capital, né? A coisa é menos focado em gênero, né? Mas obviamente vão ter aqui os marcadores. Mas nesse livro eu escolhi falar bem de líder. Né? Porque eu tive a sorte de ter algumas lideranças muito importantes, 2 especificamente, uma delas eu falei bastante aqui hoje. Então,
essa coisa de fazer as pessoas entenderem. Tem um discurso no coaching, no coaching mal feito, que eu odeio, que é só depende de você. Nada da vida depende só de você, principalmente no capitalismo. Exatamente. Né? Então depende de quem tá perto de você, depende de quem te dá acesso, depende de quem tem recurso, depende de quem puxa o seu tapete ou não, depende de quem, né, te derruba depende do ou não. ecossistema ali que você Então, vive, né? depende de quem está perto de você. Nunca, nada nessa vida depende só de você. Você só pode mexer em você. O seu autoconhecimento Mas sabendo que não depende só de você. Então, acho que a frustração também anda um pouco por aí. é E as autoconhecimento e pessoas relacionamento. não vão fazer sempre tudo o que você quer. E você precisa lidar com isso. Mas isso é outro podcast também. E o segundo livro, ele nasceu porque a gente transformou a metodologia do IPFEM, que é a ONG, né, que eu fundei com algumas outras pessoas. Na pandemia, a gente fez uma pesquisa sobre o impacto da pandemia para as mulheres, bem no comecinho. E a gente começou a oferecer apoio terapêutico gratuito com um grupo de amigos. Psicólogos, psicanalistas, etc. E aí um grande perfil da internet repostou a gente. Em 24 horas eu recebi 6.138 pedidos de terapia. E de 600 seguidores a gente passou para 16 mil, em menos de 24 horas. Foi a primeira vez que eu viralizei, não tinha minha cara, que foi um pouco mais fácil, mas eu também era um pouco mais jovem, né? Isso foi 5 anos atrás. E aí eu olhei para aquilo e falei, bom, fui lá no meu altar, falei, oi gente, tudo bem? Tudo bom? O que vocês querem aqui? Entendi que o modelo terapêutico mais individualizado não ia ajudar muita gente. Fizemos ali um critério de criticidade, separamos os casos muito graves para atendimento individualizado. E para todas as outras 6 mil pessoas, a gente ofereceu e montou uma metodologia de educação em saúde mental que cumpre, né, que implementa, né, atende uma lacuna que está ali intermediária entre a terapia especificamente, ou você fazer uma formação e etc. E aí misturei ferramenta corporativa com Legal. conceitos de psicanálise, de antroposofia, Que de sensacional. terapia comunitária e etc. E eu dava aula para 350, 450 pessoas, assim, por vez. E aí a metodologia virou este livro chamado Desista. E por que Desista? Um manifesto pelo direito de desistir sem ter que dar explicações ou ser julgada por ninguém. Porque a gente desiste de coisas todos os dias. Principalmente as mulheres desistem delas mesmas. A gente desiste de nós. Então o livro começa com uma pergunta que é: quem vale o preço de você se abandonar? Perfeito. É ótima. E com essa eu encerro. reflexão. Esse outro é um livro que eu tô lendo, na verdade, que daqui a pouco eu vou lá pro salão, e aí tem em português, chama Utopia para Realistas, né? E como a gente consegue chegar lá. Então tem um lugar utópico que eu sei que eu não vou ver resolvido na minha geração, mas não é isso que me faz levantar da cama. O que me faz levantar da cama é saber que eu faço parte de algo no tempo. Né? E no Perfeito. tempo, eu vou colocar, sim, no que depender de mim, a próxima geração num lugar melhor, porque foi o que a geração anterior a mim fez comigo. Então, quando eu vejo as pessoas falando muito mal do jovem, eu só lamento que elas tenham sido uma juventude que não tenha sido amada por ninguém. Porque só isso explica. Você olhar para quem chega, porque é o ciclo natural da vida, sempre vão ter pessoas mais jovens, e nós somos o jovem de alguém, né? Então, é muito triste, inclusive, olhar e falar, puxa vida, essa pessoa, na juventude dela, ela não deve ter sido amada por ninguém pra achar que o jovem vai aguentar o desamor dela desse jeito. Só que pra mim, lembra que eu tava falando daquela coisa de eu não sou a pessoa, né? Sim. Pra mim, o pior castigo dessas pessoas é ser quem elas são. São elas que têm que conviver com elas mesmas pro Todos resto os da dias. vida. Exato. Eu não. Então, Exato. assim a gente vai caminhando. Ana, Utopia para Realistas. E onde encontra seus livros, Ana? Meus livros encontra lá no Instagram, Ana Tomazelli Oficial, com Z e 2 L's. Também lá no LinkedIn tem todas as informações. O Desista especificamente no perfil do IPFEM, @IPFEM. A gente tem um programa de rádio toda segunda-feira às 11 da manhã pela Rádio Vibe Mundial, 95,7 FM. Um programa chamado Desista. Então, é um convite sempre a desistir desses clichês que a gente repete, das coisas automáticas, do que a gente faz sem pensar e desenhar, talvez, uma vida melhor, uma vida que seja um pouco mais ancorada no presente, que olhe um pouco mais pro outro e que não queira acelerar todo mundo que passa
perto da gente. Menos 2x. É, exatamente. De novo, o futuro é humano. Por menos 2x. E por É menos isso. 2x. E por menos 2x. É isso. Uma nova hashtag. Ó, hashtag. Ana, muita gratidão pela tua presença. Obrigada. Gratidão, teve um. Não, tudo bem. Não, a gratidão ela é ótima, viu, gente? Ela é ótima de sentir e tal. É só não achar que a moça que fala gratidão 5 horas da manhã bebendo suco verde no Eu já nascer do imaginei, sol. porque eu já imaginei na edição essa fala aqui no preto e alguma branco. Só não fica achando que você tem que ser a moça da gratidão 5 horas da manhã, que tem 3 babás pra um filho. Exatamente. E achar que a sua vida é Trabalhar. ruim. Porque, Exato. né? Ana, muitíssimo obrigada pela tua presença. Enriquecedor demais. Com certeza tem assunto tal qual o teu LinkedIn, né, minha amada? É 2, 3, 4, 5 podcasts. É isso. Dá pra gente fazer uma série e vamos pensar nisso. E sabe o que não Gostei tem da lá? série. Eu sou reikiana, por exemplo. Olha só. Não tem lá. Olha, a Dai adora, né? Não Dai? tem lá. A Dai adora. Também. Então, nos bastidores eu te incrível. conto mais coisas. Não, então nós vamos contar. Terão próximos. Obrigada mais uma vez. que Obrigada pelo teu agradeço. tempo. Obrigado por compartilhar tuas experiências, por nos enriquecer. Obrigada mesmo. Imagina. E Literalmente obrigada a falo. você pela tua audiência, por estar aqui com a gente em mais uma quinta-feira, ou seja lá quando você está assistindo isso. Obrigado por nos seguir. Se você está assistindo pelo YouTube, corre lá no Instagram, segue a gente no Instagram. Não tem a gente ainda no Spotify, aproveita o trânsito e vai escutando, vai se enriquecendo desse assunto enquanto você estiver em trânsito. Muitíssimo obrigado pelas interações. A gente adora responder os inbox que a gente recebe, seja pelo Instagram, seja pelo LinkedIn. A gente gosta muito de se conectar com você. E continuem se conectando, tem alguma curiosidade, quer ver alguém sentado nesse divã? Conta pra gente quem lá, que a gente vai lá na cara de pau convidar. Tá bom? Um beijo grande Peraí. pra você. Peraí que eu tenho mais uma coisa pra falar, Lucas. Não Fica à corta, não. Não, eu só quero agradecer. Porque não adianta eu querer falar se não tem ninguém que queira me ouvir, né? Que bom que vocês quiseram me ouvir. Obrigada, Felipe, Lucas, Diego, que estão aí nos bastidores. Obrigada, Tati. Obrigada, Dai. É muito importante a gente entender que não é possível prosperar num lugar em que não se abençoa. E desde que eu cheguei aqui, pra mim tá muito claro que vocês abençoam o que vocês fazem, o que vocês querem entregar pro mundo. E eu sou muito admiradora de pessoas que fazem. Né? Para mim, a fazedura, ela é um princípio muito básico para a gente efetivamente existir nesse mundo. Então, fazer coisas é muito importante. Então, contem comigo sempre que vocês quiserem. A gente aparece, fica 2 horas conversando. De preferência, né, com vinho, talvez, uma coisa. Fica aí uma sugestão, né? Fica aí uma sugestão. Mas muito... Minha amiga, sem álcool foi 2 horas, imagina como. 5 horas, tava fazendo ao vivo. É isso. Mas muito obrigada. Eu agradeço muito mesmo, de verdade. Obrigada pela confiança no meu trabalho. A gente que Obrigada. agradece. Eu sempre costumo dizer que acho que é uma coisa mais bacana de tudo isso é o que a gente consegue multiplicar de conhecimento. E obrigada pela uma moeda que você falou todo o segundo aqui, que é o seu tempo. Então, super obrigada pelo tempo que esteve aqui com a gente. E você aproveita, viu? Coloca aí, pega a pipoca, senta, assiste e consome bastante conteúdo. Obrigada. Não desperdice esse material. E se quiser discordar, discorda com educação. E de preferência com algum carinho. E de preferência com algum estudo que a gente não discute com quem estuda pouco também, não. Olha, Os dados, já dados. que a gente tá falando, eu vou falar. A Ana compartilhou o tempo precioso dela. Ela não vai se queixar de compartilhar os seguidores também. Ô galerinha da Ana Tomazelli, os 60 mil seguidores. Experiências Contam _ podcast. Segue lá. Dá uma moral, ajuda a gente. Beijo, gente. Obrigada. Beijo, gente. Tchau. Tchau, tchau.